E se você fosse condenado a viver e morrer, repetidas vezes, carregando na memória cada dor, cada perda e cada sofrimento das suas vidas passadas, você suportaria, ou acabaria implorando por uma saída? Vanessa Blake já reencarnou 28 vezes. Suas lembranças não passam de pesadelos que a atormentam todas as noites. Nada, nem riqueza, nem amor, nem fama, consegue aliviar o peso desse tormento. Até que, ainda criança, ela conhece Beelzebub, um misterioso demônio que, com um simples encontro, silencia suas dores. Mas, como um sopro, ele desaparece. Anos depois, o destino volta a cruzar seus caminhos, e um perigoso contrato é selado, o de trocar sua alma por noites sem pesadelos. E com isso, bora para a história de hoje: como satisfazer o demônio. A história de hoje começa uma noite chuvosa em uma mansão. A empregada abriu a porta e falou que boas-vindas para o sacerdote. O sacerdote dizia que há rumores sobre o maldito demônio. A empregada pedia para ele o seguir, e dizia que ia levar até o quarto da senhora. O sacerdote continuar falando sobre o rumor do demônio que estava vivendo entre a família do Marquês Blake. A empregada chega até o quarto e bate na porta falando para a senhora que o sacerdote tinha chegado. O sacerdote suando se perguntava dizendo o que seria. Ela dizia que então por favor entre. Quando o sacerdote entrou, ele falava que esta era a senhora Vanessa, chamando ela de anjo. A empregada perguntava para ele, por que essa criança está assim? E ele pergunta quantos anos ela tem mesmo. Para a empregada, ela responde sendo que ela tem 5 anos e não sorrir desde que nasceu. O sacerdote olhando para ela pensava que uma criança tão angelical que diz ser um demônio não posso acreditar, deve existir algum mal-entendido. O senhor deve ter alguma grande propósito para me enviar aqui. Então ele se ajoelhou e pergunta para ela se ela poderia sorrir. Então a Vanessa fala: por que ela faria isso? Então ele fala porque todos ao seu volta estão preocupados com você. Ela olhando para sua mãe falava que estava cansada. Sua mãe ouvindo isso começava a chorar dizendo: Vanessa, então o sacerdote falar para a marquesa que ia falar com a senhorita e que ela poderia esperar lá fora um momento. O sacerdote pensando que a situação é complicada, isso não é algo que uma menina de 5 anos diria, então o sacerdote pergunta para ela se ela está escondendo alguma coisa, também dizia que ia guardar seu segredo, então por favor me fale. Ela com a cara de psicopata falava que você não vai acreditar em mim, não é? Ele espantado dizendo que não podia ser, e continua falando que se ele mentisse o senhor ficar irritado. Ela olhando para baixo pensando que isso era muito cansativo, então Vanessa pediu para ele se acalmar e falava que ia contar já que você insiste, então ela pergunta para ele se já tinha ouvido falar sobre a Santa Vermelha, certo? Então ele falava que a Santa Vermelha ela é conhecida como a Santa Louca que aniquilou a Sagrada Sede há uns anos, e depois de causar o desastre ela se suicidou, todo mundo sabe, mas por que ela está mencionando isso de repente? Então ela chega mais perto dele e fala que na verdade, então quando ele acaba de ouvir ele começa a tremer dizendo Senhor Deus então ele segura o crucifixo e falava que santo seja o Senhor todo assustado e suando. Então ele sai correndo do quarto dizendo que essa criança é completamente louca, falando que era uma semente do mal e também falando que era uma blasfêmia, todos se tremendo e suando. A Vanessa sentada no chão com a cara de um psicopata dizia que viu eu disse que você não acreditaria. Ele olhando para ela falava que deveria ser mesmo o demônio, gritando falando que os rumores estavam certos, meu Deus. Então ele começa a sair correndo, a madame vendo isso segurava a roupa dele e falava para o sacerdote que deveria ver o mal-entendido, mas ele a joga lá no chão e sai correndo para fora da casa. A madame começa a chorar falando que não, por favor salve a nossa pequena Vanessa. Então ela dizia que depois que ela se encontrou com o sacerdote, os rumores sobre ela se espalharam mais rápido. Mas agora ela falava que estava tudo mais tranquilo e que ninguém se incomodava em falar com ela. A Vanessa fecha no livro e lembrava o que tinha dito para o sacerdote dizendo que era verdade que ela estava amaldiçoada e também que ela era Santa Vermelha e falava que tinha matado o Papa. Ela dizia que estava em uma reencarnação infinita. Que já tinha vivido e morrido 28 vezes, e já tinha sido uma santa, uma concubina, uma pintora, uma criança, uma cozinheira, uma escrava, uma prisioneira de guerra, uma princesa, e no final cada vez
Que renasce até mesmo as suas condições, os seus pais, o ambiente à sua volta, as suas habilidades e apareciam mudavam, era como começar do zero, e com esse recordações da sua vida anteriores mais. Mesmo assim, a vida passada e a atual não poderiam ser a mesma. Então vemos uma das suas memórias, ela chegando na sua antiga casa e falando papai e mamãe sou eu Lena. Quando seus pais a vida passada ouve isso chama ela de maldito de demônio como se atreve a fingir que é nossa filha morta, matem ela imediatamente. E porque no final está destinado a ser desastroso, mesmo que sinto a falta dos meus filhos que gerei, dos braços do homem que amei tenho que superar ainda mais que ficar lembrando das minhas vidas passadas e descuidar da minha vida atual, só afeta minha família de agora, e tenha consciência disso sei muito bem mas o problema é que minha consciência permanece destroçada por conta da minha vida anterior. E além disso os constantes pesadelos que tenho todas as noites. Então vemos monstros a perseguindo-a chegando cada vez mais perto dela tentando capturar, ela suando de medo dizendo que isso faz ela sofrer ainda mais. Então ela acorda dos seus sonhos chorando dizendo que se pudesse sair desse sofrimento faria qualquer coisa pois porque uma nova vida para mim é apenas outro pesadelo. Então vemos ela de novo no seu sonhos gritando falando que não se aproxime e saiam, eu tenho medo alguém por favor me ajude por favor. Então vemos uma luz brilhante perguntando que você me chamou, então ela ouvindo isso olha para trás e envia um homem com asas pretas, cabelo branco e olhos vermelhos, a Vanessa dizia que era o demônio. E que nas suas 29 reencarnações em seus sonhos ela conheceu um demônio, então ela falava que em algum momento passou a ter pesadelos todas as noites com sonhos horríveis e estranhos e que não podia contar para ninguém e nesse lugar ela massacrava constantemente as pessoas assassinando e foram muitas mortes mas ainda que ela acordasse os sonhos continuavam a repetir todas as noites, ela falava que seria melhor se ela morresse mas mesmo se ela acaba com sua vida ela vai reencarnar de novo e que ela já teve o suficiente, em um momento onde ela possa descansar, nunca vai chegar, era isso que ela acreditava mas hoje aconteceu algo diferente, ela olhando para o demônio dizia que isso não é ilusão e quem era ele, então ela espantada olha para trás e dizia que os monstros estão fugindo. O demônio perguntou se foi ela quem chamou, ela não entendendo nada falava sobre o que você está falando, eu não te chamei. Ele fica com raiva e fala como você se atrevia a negar, uma menina pequena insolente que me chama. Ela senta no chão falava que nunca tinha chamado o demônio, ele não entendendo nada, perguntava para ela como ela sabia que ele era um demônio, ela falava que ele tinha asas negras nas costas e as asas de um anjo não poderiam ser essa cor e de qualquer maneira você apareceu no meu sonho, ele dá uma risadinha e falar que essa menina era atrevida, ele chegando mais perto dela, ela ficava corada e elogiava os olhos dele dizendo que os olhos dele eram diabólicos. Ele perguntou para ela se ela não tinha medo dele, ela se tremendo respondia dizendo que não tinha, ele olhando para ela falava que engraçado existe demônios de baixo nível por toda a parte porque eles estão te perseguindo. Ela no seu pensamento falava que esses monstros não eram sua imaginação eram de verdades. O demônio segurando o rosto dela falava quem tinha entendido posso sentir você tem um cheiro muito delicioso. Ela olhando para ele fala para ele esperar então ela começa a chorar dizendo que sua cabeça parecia que ia explodir que estava doendo muito, e por favor pare. Eles falam para ela que ia acabar com essa dor e a beijando na testa. Então ela começa a cair em águas profundas dizendo que não estava conseguindo respirar e estava doendo muito, e pediu para alguém ajudar, ela vendo o reflexo da luz na água falar que tinha que chegar até lá. Então ela saiu da água, ela disse que estava com frio e se perguntava onde ela estava, então ela vê alguns prédios e algumas crianças falam que são muito familiares e dizer aqui é doloroso porque parece que tudo é minha culpa, então ela falava meu Deus, dizendo que esta era ela na sua vida anterior. A santa ela era uma santa inocente que nunca havia contado uma mentira para ser perdoada pelos erros das suas vidas passadas, ela serviu a Deus por toda a sua vida e nesta vida ela acreditava verdadeiramente que o Senhor a salvaria. Ela pergunta para o demônio o que ele tinha feito com ela, ele responde dizendo bem, vamos dizer que isso é uma espécie de pesquisa. Ela falava o que? O demônio falava que ele estava verificando suas recordações, então ela pensava falando que essas são as minhas recordações, então a pessoa que está sentada ao meu lado é
Um homem falava para ela que parece que você teve outro pesadelo. Quem falava era o Papa, é alguém que ela sentia muita falta. O Papa fala para ela não hesitar e falar com ele quando ela estiver passando por maus momentos, ela da sua vida passar respondido você não que sim vou sim santidade muito obrigado por seus apoios. Ela vendo isso começa a chorar falando que não podia acreditar que estava vendo ele de novo. A primeira pessoa que compreendeu entendeu sua devastação, vida e morte sem fim e se tornou um refúgio para ela, mas em uma noite, ainda que ela esteve ao seu lado mesmo depois de ser tão fiel, não consegui me salvar, porque naquele dia o Papa foi assassinado. Pois a Irana tinha sonambulismo, então vemos ela se levantando, a Vanessa vendo isso falar que não pode ser e que tá mandando ela parar que ela não podia sair. Mas então a Irana atravessa ela, a Vanessa não entende nada manda ela parar, o demônio falava que não vai fazer diferença, a Vanessa falava o que, ele dizia que pensava que você soubesse que isso já aconteceu e é apenas recordação da sua mente. A Vanessa ouvindo fica em pânico falando que estava tentando esquecer esse horror há anos e você quer que eu assista sem fazer nada, eu não posso fazer isso. Então vemos a igreja e alguns soldados dormindo, um deles acorda e vê a santa indo na direção deles, o soldado pergunta o que ela está fazendo aqui nessas horas. Então a Vanessa gritar manda ele fugir rápido, então a Irana estende sua mão colocando ela na espada, o soldado entendendo nada é bruscamente morto, ela vendo o soldado morto gritava falando que não. Então o Papa aparece e pergunta o que está acontecendo junto com alguns outros soldados, o soldado falando que meu Deus ele está morto, falando para vossa santidade voltar pois era perigoso, então. Outras pessoas chegam falando que a santa assassina um cavaleiro e isso era uma traição, e alguns soldados mandava proteger a santa sede. Então ela segura na espada melada de sangue, com a cara sem nenhuma emoções, então ouvimos gritos de pessoas pedindo ajuda falando que ela deve estar sendo possuída por um demônio. A Vanessa vendo isso pedia que por favor parasse, então vamos ela massacrando as pessoas. Depois que ela matou os cavaleiros e os sacerdotes, só sobrava o Papa, a Vanessa vendo isso falava que não pedindo para ela parar agora e gritava para o John fugir, mas isso não importava ela com a espada melado de sangue e ficava no coração de John. A Vanessa caindo em lágrimas falava que nesse dia ela abandonou sua fé no Senhor, e se converteu na Santa Vermelha. Ela falava que essa tragédia também tinha acontecido em outra de suas vidas passadas quando ela foi uma cavaleira e fazia parte de um grupo de assassinos. Ela dizia que não tinha vontade própria pois alguém fez uma lavagem cerebral nela com o objetivo de eliminar a sede sagrada, e foi um massacre até todos morrerem, e foi por isso que ela decidiu viver com uma santa para expiar seus pecados como um cavaleiro, e quando ela voltou a si, ela ficou completamente perdida e não conseguiu aceitar a tragédia em sua frente e por isso tirou sua própria vida. A Vanessa ajoelhava no chão se perguntar por que isso de novo, o demônio vendo falava que você é um assassino, então ele começa a sentir uma aura negra saindo dela, ele sentindo o gosto da aura. Falava que isso era uma obra-prima. Então voltamos para aquela cena do demônio colocar os seus lábios perto da testa dela. O demônio falava que a pequena despertou o seu interesse. Ela gritava manda ele se afastar dela, e perguntando o que ele fez com ela. Então ela começa a bater nele dizendo que vai matá-lo, mas então ela cai no chão falando que ele é um maldito. O demônio falava que ia tomar isso como um elogio e bem ele começa a contar e fala que essa é sua 29ª vida e que isso é uma reencarnação infinita, mas no entanto o presente agora foi excelente, e por isso vou te dar um prêmio, dizendo que não vai deixar lá tem nenhum pesadelo durante os próximos meses, enquanto isso poderá dormir com tranquilidade. A Vanessa chorando falava que isso era uma bobagem pedia para ele se esquecer e apenas sumisse dos seus sonhos, o demônio se despedindo falava que bons sonhos pequena. Então ela começa a acordar e se pergunta o que tinha acontecido, então ela falava que tinha adormecido e teve um pesadelo e apareceu um demônio, e que tinha perdido a consciência em alguns momentos. A empregada aparecia e perguntava por que a senhorita que ela estava acordada e também perguntou por que ela tinha dormir até tarde, pois você acorda cedo todos os dias e é a primeira vez que vejo dormindo tão profundamente até tarde. A Vanessa falava que nunca dormiu bem nesse corpo e falava que ela tinha dormido até tarde, e pensando bem o seu corpo estava leve e sua cabeça não estava doendo o que aconteceu.
Então ela se lembra das palavras demônio que estava falando que não deixaria que ela tenha pesadelos durante os próximos meses. Ela se perguntava se ele estava falando a verdade. Realmente não terei pesadelos. Então ela abraça a empregada falando que isso não foi sua imaginação. A empregada fica chocada pois via sua senhorita sorrindo. E com o sol quente acordando, ela todos os dias mudava sua opinião sobre os demônios, e as pessoas consideravam os demônios como um ser de destruição, mas para ela, ele foi sua salvação e agora o seu coração não dói mais. Quando ela veio o John, e o demônio destruiu o efeito da minha memória, ela falava que estava curada, e ela falava que ele tinha dito um mês e tenho que encontrar ele de novo. Antes disso, mas o demônio nunca mais voltou a aparecer nos seus sonhos. Então, sem poder encontrar com o demônio, o tempo passou, e vemos um laboratório e lá uma pessoa falando que precisava adicionar o pó de 6 vermes e uma pena de galinha e depois fazer o círculo mágico com os ingredientes, mas nessa hora o caldeirão explode, e a pessoa falava que outro fracasso. Quantas vezes já foram com essa? Ela pensava que daria certo dessa vez, mas em qual parte estou errando? Quem falava isso era Vanessa Blake, com 19 anos. Então ela explica que há 600 anos a igreja costumava ser composta predominante por homens, que desaprovavam as bruxas, por serem mulheres e possuírem poderes, e por isso, as declararam amaldiçoadas e houve uma caça maciça às bruxas onde muitas pessoas inocentes morreram. Posteriormente, revelaram que foi uma ação mal interpretada, embora sua autoridade tenha sido restaurada e a essa altura, as bruxas já haviam sido massacradas e o problema é que a magia era hereditária e quando a semente da bruxa secou, era natural que nenhum novo mago nascesse, restavam poucos magos, incluindo os que pertenciam à Torre Mágica Imperial, e por isso, sua existência virou símbolo de poder, e era necessário muito dinheiro para se obter o favor de um mago, e só os nobres tinham essa condição, e no entanto, e eu não preciso disso, porque fui uma bruxa em uma das minhas vidas passadas, e cheguei a atingir o mesmo nível que um grande mago. Então ela na frente de um círculo de invocação pedia para o demônio fazer um contrato com ela mesmo que custe sua alma. Ela pensava que invocar demônios não fosse grande coisa, mas, apesar de todos os seus esforços, ele nunca apareceu. Então ela se pergunta o que serviu tudo isso. Ela dizia mais depois de tudo, aquele demônio era um pouco difícil. E até agora, descobri 4 coisas através das minhas pesquisas. Primeiro, os demônios vivem no inferno. A segundo, assim como os humanos, eles possuem classes. E a terceiro, utilizam a energia negativa dos humanos como reserva. E quarto, eles gostam de fazer contratos com os humanos em troca de suas almas, e é a única diversão que possuem em suas vidas infinitas. Mas, porém, existem inúmeros registros que dizem que ninguém realmente viu um demônio. Em outra parte vemos umas mulheres tomando chá e uma ela pergunta que elas já ouviram esta história. A outra pergunta para ela da falando sobre o grão-duque louco do império. Ela responde dizendo que sim e dizia que ele podia invadir o nosso território. E outra falava que tinha ouvido que 10 reinos já caíram. E outra dizia que há rumores que ele está possuído por demônios. E outra falava meu Deus e que medo. Mas a nossa protagonista ouvindo isso fica calada, mas então ela dizia que elas estão falando como se fosse algo tão simples, mas mesmo que ele seja um pouco cruel, que ele foi possuído por um demônio. Se fosse tão simples de invocar um, eu não estaria sofrendo. Todas ficam chocadas depois de ouvir isso. Depois que ela percebe o que fez, ela dizia que sente muito. Uma das meninas falava que não acreditava que essa é a primeira vez que a senhorita Black demonstra interessada em nossas conversas. A Vanessa dizia que de qualquer forma, talvez o Império esteja em perigo. Umas garotas falava que sem chance não tem como isso acontecer, e ela dizia que isso mesmo ouvi dizer que nosso poder militar é muito forte. Então a Vanessa se levanta e fala que vai tomar um ar fresco, mas nos seus pensamentos ela se pergunta o que tinha vindo fazer aqui. Elas ouvindo isso ficam um pouco surpreso, mas falou que claro. Então ela se retira e dizia que deixar o lugar durante a hora do chá é falta de educação, mas ninguém falará nada, pois construir um muro no mundo social e nem olho para as propostas de casamento que chegam de monte, e sou uma mulher misteriosa, envolvida em uma parede de ferro. Essa era a imagem dela de agora. Uma das meninas perguntou se a senhorita Black era sempre tão distante. Uma delas fala que essa é a sua personalidade.
Em outra parte vemos ela no pátio lembrando que as suas amigas tinham falado sobre o Grão-Duque está sendo possuído por um demônio. A Vanessa dizia que estava participando da festa do chá apelido da princesa, mas nunca esperava ouvir rumores tão ridículos. Mas é claro, só um rumor falso não tem como o demônio estar neste mundo, mas se for verdade queria poder ver ele de novo, pois ele é o único que realmente me entende. Então em outra parte vemos um castelo e uma pessoa falando sucesso, e dizia que esse som faz seu estômago se contorçar. Então vamos à cena de uma mulher gritando irmão, e seu irmão morto na sua frente. Quem gritava era uma princesa, então o rei e a princesa começam a se tremer, e o rei dizia que por favor salve a princesa. Então ela se apresenta, ela se chama Flosete, e pediria para que sua vida seja poupada. E o rei também pedia para que, por favor, ele aceitasse sua filha. O grão-duque sentado no trono falava que é lamentável vê-lo tentando salvar sua filha e parece que você não ouviu os rumores sobre mim. Então ele fala que cada noiva que se casou com ele morreu na primeira noite. A princesa chorando chamava ele de demônio bastardo e dizia que não precisava de sua misericórdia e dizia para ele ir para o inferno e dizia que o Senhor irá castigado por tudo o que está fazendo. O duque ouvindo isso levanta seu dedo e chamava seu soldado, ele aponta para ela, e seu soldado tira a espada da bainha e corta a cabeça dela. O rei vendo ela morta só falava Flosete. Então o duque experimenta a aura negra e dizia que era desperdício, e falar que queria um prazer que seja mais estimulante como o daquela criança. O rei se tremendo se curvava e ficava só dizia não, não. O grão-duque chega mais perto e pega uma coroa e fala que não tinha dito que não há beleza no reino de Vitória e acho que elas deverão demonstrar o afeto aos cavaleiros do império, e o novo rei notificar às famílias nobres, que todas as filhas solteiras dos nobres devem se unir à procissão para regressar ao Império Alberiche. Em outra cena vemos homem correndo com uma carta na mão entrando na sala de estar do Blake. Ele dizia para o Marquês Blake que tínhamos grandes problemas, pois o palácio foi tomado, e o grão-duque Isaac Alberiche tomou o poder. A nossa protagonista ouvindo isso pensa e fala se o grão-duque Isaac foi o possuído dos rumores. Em outra parte vemos que os soldados do Império um deles falava que era preciso ir tão longe, e o outro perguntar o que, e ele responde dizendo que mataram os filhos do rei e saquearam as mulheres do reino. O seu amigo responde dizendo que surpreendente, os governantes anteriores foram piores, e o outro dizia que planejar buscar todas as mulheres solteiras do Império. O seu colega fala que talvez ele esteja procurando por alguém. Então vemos as memórias do grão-duque. Lá na sua memória ouvimos umas pessoas gritando perguntando para onde ele tinha fugindo e mandando todos ficassem em alerta, e dizendo que ele ainda não está morto. O duque dizia que era uma traição e precisava informar a sua majestade disso, mas ele estava com ferimento no seu peito e acaba morrendo. Então ele morto aparece um demônio atrás dele e dizia que ia possuir esse corpo, então ele possui o cadáver do duque. Sair das memórias vemos o Marquês Blake lendo a carta. A carta dizia que o Palácio Vitória foi tomado e o rei está preso em cativeiro e o príncipe herdeiro e a princesa estão mortos. Perderam todo o poder. O Marquês lendo isso fica assustado e apavorado. A Vanessa não entendendo nada falava pai. Então ela pergunta para Estela o que está acontecendo. A Estela fala que é bem aqui. Então a Vanessa falava que precisa saber o que está acontecendo para poder se preparar. Então a Estela fala que acabaram de avisar que vão levar as senhoras nobres e solteiros do império. E por isso, até a festa de celebração de Vitória, que será em 3 dias, e precisa conseguir alguém com que se casar, caso contrário toda a família será destruída. A Marquesa ouvindo falar meu Deus, e pergunta para Vanessa o que vamos fazer. Então ela pensando que dia que você não se casar todo estará perdido, e ela falava que se fosse uma menina comum estaria envergonhada por essa situação, mas ela já passou por uma vida onde foi escrava e tratada pior do que verme. O seu irmão vai até ela e abraça e falava que ela não deveria ir, e qual era a razão de manter a linhagem se você for insultada dessa forma? Isso não pode acontecer, e dizia para ela fugir esta noite. Ela ouvindo isso falava Chacar, você ouviu dizer que o Grão-Duque é uma pessoa muito determinada, então mesmo que eu fuja, ele não nos deixará em paz, não há exceções. O Chacar dizia que não podia deixar que levasse ela assim.
A sua mãe dizia que se ela soubesse que seria assim teria casado sua irmã antes e lamentava muito. A Vanessa fala: por que você se sente assim? Foi eu que evitei as propostas de casamento, não precisa se preocupar, se eu for a família ficará bem. O Marquês falava que não podia pedir que ela fizesse isso. Mas sua filha falava que não, por favor, confie em mim. As suas empregadas ouvindo isso falavam que ela está realmente bem. Com isso dizem que as pessoas do império são bárbaras, e dizia a pobre senhorita. No dia seguinte a nossa protagonista estava arrumando a sua mala para poder ir na viagem. Quando ela arrumava ela pensava que ia partir amanhã e não tinha tempo a perder. Então ela dizia Plaza, Pindor, e aparece um portal na sua frente. Então é explicado que isso é um espaço secreto criado para invocar demônios. Ela dizia também que talvez seja melhor se livrar disso por completo, pois se alguém descobrir sua família também seria acusada de praticar heresia e poderia morrer. A Vanessa dizia que creio que seja o suficiente, mas não estou preocupada nem assustada porque sei que consigo sobreviver em qualquer lugar, mas porém ela pensava que nessa vida poderia viver uma vida normal e no fim seria assim, mas nessa vida só Vanessa e não foi tão ruim. Sou a filha de um marquês a quem não falta nada, tenho família que me ama muito, era tudo perfeito demais. Ela pensou dizer que foi uma única vez, mas também cheguei a conhecer um demônio, mas será que é impossível encontrá-lo novamente? Então a noite chegou e vimos ela deitar na cama com os seus pais e seu irmão. Sua mãe perguntava para Vanessa se ela se lembrava quando ela era jovem e não sorria, e ela dizia era triste pois pensava que não fosse possível fazer ela feliz, mas no dia do seu aniversário, então vamos à memória da sua mãe. Vanessa, que sendo uma mãe e papai, sua mãe disse que foi quando ela sorriu amplamente para nós pela primeira vez, e também dizia que realmente sentiu como se tivesse o mundo inteiro em suas mãos. Vanessa, você sempre foi a coisa mais preciosa para nós. A Vanessa, seus pensamentos que não. Era isso, ela estava fingindo ser uma boa menina pois se sentiu mal pelos problemas que criou devido ao seu egoísmo. A sua mãe falava que ela era sua querida filha e pediu que ela por favor cuide-se muito, se mantenha saudável. Então ela pensa que pelos seus pais que estão preocupados com ela e o Chacar, por essa família, e mesmo que ela dê a sua vida, ela não se importe com isso. Então já é outro dia quando o Chacar acorda, ele fica assustado e olhava pela janela e envia sua irmã ir embora, ele gritava falando para ela não ir embora. Quando ele chegar lá a carruagem já tem partido e seus pais seguram ele e ele gritava falando não. Ela, sua carruagem, disse adeus para sua família. Então a carruagem partiu sem demora e continua sem parar por um pouco mais de um mês, e o ambiente ficava mais sombrio à medida que avançamos, e temos sido monitoradas o tempo todo. Era um ambiente hostil, e nem sequer pediram que nós lavássemos e a comida era algo que não podia ser descrito por palavras. Então vamos à imagem e as amigas de Vanessa. Falava que tinha verme na sopa, se perguntava como ia comer isso. Os cavaleiros falava que não sabia do que elas estão falando, você não querem comer então não comam. Os cavaleiros imperiais eram impiedosos com as senhoritas em desgraças. As condições têm sido tão duras que as jovens ficaram acordadas todas as noites chorando, e houve até alguém que ficaram doentes e morreram por não serem tratadas. Então vemos a nossa protagonista nos seus sonhos ouvindo as vozes dos cavaleiros que ela tinha matados. Eles gritavam dizendo que alguém me salve, e que isso é obra do demônio, e santo Deus. Mas então ela acorda com alguém gritando falando que era o Império. Então ela olha pela janela e envia o Império de Alberiche, e depois de algumas centenas de anos ela voltou mais uma vez aqui. E é mais bonito do que ela lembrava. Então a carruagem chega mais perto da cidade e então eles armam barracas para as senhoras ficarem. Dois soldados pergunta para o outro que ele achava que era mais bonita. O seu colega fala que não se importa, são todas cabeças ocas, e já passou um mês e ela nem conseguindo falar a única palavra do nosso idioma. Outro soldado fala para ele não seja tão duro, chamando ele de Eric, e fala que elas não foram ensinadas, mas seu colega fala tem que adianta ensiná-las se é o grão-duque as mandara de volta, mas esqueça, basta dizer que esses idiotas é o nosso cronograma. O outro fala que entendeu, então um dos soldados fala para começar a nossa chegada ao Império, pedimos que vocês tenham um dia livre para tomar banho. As garotas ouvindo isso falar vocês querem que é? Nós banhamos em frente aos cavaleiros, é vergonhoso, selvagens. Ele falava que não estamos sendo legais, as deixando tomar banho.
O seu colega fala que se encarregará de tudo e não se preocupem, então nossa protagonista vai tomar o seu banho, e pensava que já faz um tempo desde a última vez que tomou um banho. Então ela ouve as conversas dos soldados. Então os soldados fala que a propósito não acho que a sua Alteza esteja um pouco diferente, e se a compararmos há alguns anos atrás sinto que sua personalidade não é mais a mesma, ou tu fala que é verdade ele costumava ser uma pessoa calma e gentil, e o outro dizia que isso é claro que ele mudou não se. Lembra que houve uma disputa pela sucessão, se Grão-Duque sim destacado ele teria sido assassinado, e quando a disputa acabou ele assumiu a posição de líderes dos Cavaleiros Celestiais, e sua força é o que defende sua personalidade, mas o outro falava que ele estava sendo muito cruel, e seu colega dizia que era verdade e se defende assassinando pessoas e conquistando território sem parar. A nossa protagonista pensa que ele faz isso por diversão, e talvez os rumores sobre ele e seu demônio sejam verdades, mas não há nenhuma garantia que ele seja o demônio que estou procurando mais ainda. Assim gostaria de vê-lo. Um dos soldados percebe ela, e pergunta que por acaso ela fala o idioma do Império. Seu colega pergunta quem, então responde que não é nada e nos seus pensamentos dizia que achava que foi apenas a sua imaginação. Depois que ela toma um banho elas entram no Império Alberich, alguns cavaleiros davam boas-vindas a elas, e falavam para as senhoritas de Vitória, que formem uma fila, e podem seguir as pessoas que estão à frente de vocês, elas vão mostrar os seus quartos. A empregada que vai guiá-las dizia que isso era frustrante, e dizia que não podia entender nada que estão falando, pedia para formar uma fila, e também gritava perguntando que ninguém estava escutando. A protagonista, ouvindo isso, dizia que essa empregada era arrogante. Então a empregada mostra o quarto falando que esse é dos quartos onde as senhoritas vão ficar, o quarto só que é lençol e travesseiros. A Vanessa dizia que isso estava em péssimo estado, e deveríamos ser gratas já que nos deram cobertores. A empregada falava que queria todos os reunidos aqui, e dizia que ia chamar cada uma das senhoras pelo nome e por isso que por favor levante as mãos quando fossem mencionadas. Então ela começou a falar chamando a primeira Parine, a filha mais velha do Duque Luke, a próxima era croata, a segunda filha do Visconde Dessen, Celine, filha do Marquês, então ela chama Vanessa segunda filha do Marquês Blake. As outras meninas ouvindo isso falavam que essa pessoa era a filha do Marquês, a qual que só ouvem rumores. As empregadas falavam que certo, agora vamos terminar isso, vamos continuar, e então quando elas acabam de chamar elas trazem vestidos e joias e dizem que como todos elas sabem que essa noite haverá uma celebração, e diziam para agradecer a gentileza de Sua Alteza, e falava que ia emprestar tudo o que precisar para a festa, portanto vocês podem escolher as roupas e acessórios, o que mais agradar, e então comecem. Uma das meninas falar que isso foi muito rude, e outra disse que não acreditava que eles querem que nós preparemos para uma festa nessa situação, e outra também falava que isso era muito humilhante. Se perguntou por que deveriam fazer, e a outra dizia que primeiro devemos manter vivos e por isso temos que fazer o que mandaram. Então vemos a princesa olhando para o lado e para o outro, então ela vê a senhorita Blake e fica toda feliz. A Vanessa diz Princesa Serafine. A princesa dizia que está te procurando desde que ouviu o seu nome e estava preocupada com ela, e que está feliz quem não tem esse ferido. Vanessa pensava que não podia acreditar que ela está preocupada comigo, e teria sido melhor ela se preocupar com ela mesmo. Então Princesa pergunta para ela por que ela não escolhe um vestido junto com ela, e dizia que elas tinham que se preparar para encontrar o seu marido no futuro. A Vanessa falava que bem que achava que isso já era tarde demais, e dizer que todos fiquem que não é assim, mas estão competindo entre si. A princesa falava que nem tinha sobrado muita coisa. A protagonista viram a cabeça e via um vestido verde, e pergunta para a princesa Serafine, que ela está vendo aquele vestido verde. Ela responde dizendo que sim, então ela fala que não há nada mais adequado para a princesa do que aquele vestido e fala para ela em frente pegá-lo. A princesa falava obrigado e perguntava por que ela está fazendo isso. Ela fala que é para acalmar ela e reforçar sua beleza e essa tonalidade de verde acentua sua inteligência e você é linda e seu corpo todo é muito bem modelado. E esse vestido reforça ainda mais seus pontos fortes, e que outra opção poderia ser melhor?
A Priscila dizia que acho que é verdade, e disse que também é do seu tamanho e perguntava como ela poderia ter um olho tão preciso. Então ela fala que bem e ela dizia no seu pensamento que uma vez foi considerada um das melhores designers de moda do mundo e até os nobres damas que admiravam a sociedade vinha ver ela, mas de qualquer forma gostei de ver ela sorrindo assim. As meninas vendo isso e até ela e pedir para a senhorita Blake se não for do seu incômodo poderia ter pedido um conselho. Ela responde sim, claro, não tem problema. Então ela fala que muito obrigado, e outra também perguntava que ela poderia dar um conselho, e a outra também perguntava isso, a Vanessa falava que não queria chamar atenção assim. Então, uma garota feliz dizendo que realmente adorou e outra perguntava como ela é capaz de escolher os melhores vestidos. A princesa agradece dizendo obrigado por tudo, e falava que ela também deveria se apressar e escolher um vestido para ela. Ela responde sendo que sim. Então ela ia ter o vestido e pensava que isso ficaria melhor nela, então ela acaba vestindo. A princesa olha para ela e fica chocada, pois ela está ainda mais linda. Uma das meninas falaram que meu Deus havia um vestido como esse. E outra falava que dizem que ela era bonita e parece que era verdade. E dizem que a estrela da festa já foi escolhida. Então o mordomo fala que se estiver pronto por favor apresente-se e vão para a festa. Uma das meninas pergunta por que estão tão apressados, então a outra responde sendo que o Grão-Duque chegou antes do que esperado. A Vanessa falava que tão Grão-Duque vai estar na festa deste primeiro dia, e talvez consiga vê-lo antes do imaginado, e pergunta que tipo de pessoa será que ele é. Então ela sente uma aura sombria, ela se pergunta o que é isso e que pressão é essa. Então fora do palácio ouviu as pessoas dizendo que Vossa Alteza o Grão-Duque chegou, então ele desce do cavalo e vê a nossa protagonista e então os dois começam a se encarar. Já em outra parte, nós vemos uma mulher se maquiando e, nisso, ouve uma voz dizendo que a Vossa Alteza, o Grão-Duque, chegou, vamos nos apressar. A mulher, se arrumando, só falava espere um pouco. Então, ela ajeitava seu cabelo, colocava uns brincos, e ao se virar, diziam estou pronta. Então, ela ia atrás dele. Ela entrando na sala, as empregadas anunciavam vão-se a majestade, a imperatriz está aqui. Ela, vendo ele na sua frente, o chamava, e o Grão-Duque se virava para olhar. Ela ficava feliz e animada ao vê-lo. Então, ela começava a falar, dizendo meus parabéns pela vitória, o Grão-Duque é o orgulho de Alberiche, eu estava preocupada que tivesse se ferido depois de ficar longe por tanto tempo. Então, ela colocava a mão na boca e falava mas parece que voltou ainda mais forte e bonito, está mais incrível que antes. Mas ele, ouvindo isso, não respondia, só ficava calado. O homem que estava ao seu lado, de cabelos loiros, pensava não importa o que, o imperador esteja enfermo há 5 anos, como imperatriz, ela poderia se apaixonar pelo Grão-Duque a ponto de perder a cabeça. Era para o Grão-Duque ter sido assassinado naquela época, mas então ele percebeu que o Grão-Duque estava encarando. Finalmente, percebendo isso, ele olhava nos olhos dele, mas, quando isso acontecia, sentiu uma aura sombria. Com isso, ficava morrendo de medo, rapidamente abaixava a cabeça e pensava que assustador, até parece que ele leu minha mente. Mas então o Grão-Duque virava a cabeça para o lado e, nessa hora, ele percebia algo ao lado da imperatriz, um garotinho de cabelos loiros. Com isso, o chamava, dizendo Vossa Majestade, o príncipe herdeiro. Ele, ouvindo isso, ficava um pouco assustado e respondia sim. O duque começava a andar na direção dele, falando não está feliz pelo seu tio ter voltado depois de um longo tempo. O garoto, ao ouvir essas palavras, começava a tremer e falava não é isso, meus parabéns, tio. Ele, dando um sorrisinho, falava Vossa Alteza, muito obrigado, e com isso colocava a mão em cima do príncipe herdeiro, fazendo que uma aura sombria emanasse. Ele falava senti sua falta, sabe que me importo muito com meu sobrinho e tenho muitas expectativas. Mas o garoto não prestava atenção, porque estava assustado e com muito medo. O duque continuava falando acredito que você saiba disso e dava um sorrisinho. Quando ele acabava, ia se virar para trás e se afastar, mas a criança sentia algo estranho, começando a passar mal, e até as pessoas se preocupavam com ele. O duque não ligava para isso e apenas saboreava a sensação.
Já perto da porta, ele perguntava para um dos criados se a festa já tinha começado. O criado abaixava a cabeça com respeito e falava que sim, Vossa Alteza. No salão de festas, era mostrado uma linda recepção, com bebidas e comidas e uma bela música no ar. As pessoas dançavam, mas também havia algumas que apenas observavam, olhando para uma única pessoa, nossa protagonista, que estava muito elegante, utilizando um vestido branco com o cabelo solto, chamando a atenção de todos. Sua amiga, preocupada, falava à senhorita Blake: Você não parece bem. Como se sente? Vanessa dizia: Estou bem, não se preocupe. Ela sentia algo, uma sensação familiar, e pensava: que sensação é essa? Desapareceu rapidamente, mas ainda incomodava. Bom, minha prioridade é encontrar o Grão-Duque. Tenho que confirmar se ele é o verdadeiro demônio. Então, ela se virava para a mesa de comida e via que havia um pudim. Pegava-o, mas, quando terminava, alguém a chamava. Ela se virava para saber quem era e via que era uma mulher. Essa pessoa falava: Finalmente estou vendo a pessoa dos rumores. Vanessa, ouvindo isso, pensava: Isso é irritante. A mulher ainda falava: Não me diga que não sabe quem eu sou. Vanessa pensava: Ela é a Ella Logan. Ela era considerada a senhorita mais bonita de Vitória, mas, em algum momento, perdeu esse título para mim. Talvez seja por isso que sempre recebi convites para suas festas, mas sempre recusei. Eu respondia que estava doente, porque era óbvio sua intenção em me envergonhar. Vanessa fala: Conheço. Senhorita Ayla Logan, em que posso ajudar? Ayla falava: Estou surpresa em te ver tão bem, pois sempre dizia que estava doente. Vanessa responde: Sim, estou recuperada. Ayla pergunta: Por que você está fazendo essa expressão? Você precisa evitar que o carquesado Blake seja destruído, mas agora, de forma tão arrogante, só vai se atrapalhar. Você acha que vai conseguir algum pretendente com esta postura? Mas, claro, um cavaleiro rude sem educação não notaria isso, e seus amigos apenas riam da situação. Vanessa pensava: Ela está fazendo isso para chamar atenção, mas esse tipo de besteira não funciona comigo. É algo que já experimentei incontáveis vezes em uma das minhas vidas passadas como condessa, esperando que eu fosse o centro das festas do meu marido, que era um homem de negócios. De alguma forma, tive que sobreviver a essa provação absurda. Estou cansada desse comportamento. Não há nada a ganhar fazendo um escândalo, mas não seria ruim dar o exemplo. Ela falava: Senhorita Vanessa, estou falando isso porque estou preocupada com você. Mesmo sendo obediente, você está em um lugar onde não sabe se será escolhida. Mas ela foi interrompida pela Vanessa, falando que sua permissão de ser escolhida está errada. Se eu não for escolhida por algum cavalheiro, posso me aproximar primeiro e escolher um deles. Não importa se estou precipitada, não faria mal algum dar o primeiro passo, já que o casamento é algo para a vida toda. Ayla, ouvindo isso, ficava surpresa e falava: Isso é verdade. Vanessa, percebendo os olhares, pensava: Estou começando a chamar a atenção, então colocava o pudim em cima da mesa e dizia: Aceitarei as suas preocupações, porém tenha mais cuidado. Mais cedo, você chegou dizendo que os cavaleiros são rudes e sem educação, mas eles são cavaleiros do Império, por isso não sabem nada sobre o Reino de Vitória. Os cavaleiros, ouvindo isso, ficavam um pouco surpresos. Ayla, ainda tentando falar, começava, mas novamente era interrompida pela Vanessa, que falava: Isso não é nada bom para a senhorita Logan, por isso tenha mais cuidado. Além disso, se voltar a insultar a minha família ou a mim, não ficarei apenas assistindo. Com isso, ela ficava mais séria, emanando uma aura. Ayla e suas amigas ficavam assustadas, vendo a cena diante dos seus olhos. Então, uma delas falava: Vamos em outra. Concordava dizendo que sim, é melhor. Vanessa, pensativa, dava um suspiro e sua amiga Serafine falava que ela é realmente incrível. Em outra cena, é mostrado o Duque caminhando em direção à porta do salão de festas. Então foi anunciado que o Grão-Duque Isaac, membro da família real do Império Alberiche, estava entrando. Ela ficava um pouco surpresa, ouvindo isso. Então, com isso, se virava para olhar, ficando ainda mais surpresa ao ver ele entrando no salão, todo arrumado e elegante com seu visual. Ela se perguntava se essa pessoa era o Grão-Duque Isaac. No momento em que ela viu o Grão-Duque Isaac pela primeira vez, soube imediatamente que ele era exatamente o que chamavam de demônio. Então explicava que este continente contém alguns segredos que as pessoas comuns não conhecem.
Um deles é que as pessoas mais fortes dominam um poder que pode se manifestar de várias formas, na aparência, habilidades com esgrima e magia, e quando se atinge um alto nível, é possível identificar as habilidades de outra pessoa. Além disso, aqueles com habilidades excepcionais exercem um charme avassalador que atrai as pessoas. Mas, saindo disso, todos ficavam admirados ao ver como ele era bonito. E falavam os céus: esse é o Grão-Duque. Não acredito que estou vendo o próprio líder dos Cavaleiros Celestiais. Achei que só o veríamos no último dia. Aquele belo jovem é o Grão-Duque, temido por sua crueldade. É ele mesmo. Mas o homem que estava atrás dela falava o que está fazendo. Abaixa a cabeça agora. Os cavaleiros ao lado do Senhor Duque falavam: Vossa Alteza, o Grão-Duque está apenas de passagem, não se preocupem. Cavaleiros, esta festa é realizada em honra daqueles que sofreram na guerra, esperamos que possam aproveitar e encontrar uma linda noiva, isso é tudo. Mas, quando o cavaleiro acabava de falar, Isaac percebeu algo à sua frente. Ele estava olhando direto para a senhorita Vanessa, que caminhava na direção dele. Todas as pessoas ficaram surpresas vendo a cena, mas ela não ligava. Com os olhos bem abertos e fixos, aliados à boca fechada, transmitiam um ar de dignidade, elegância e distanciamento emocional, como se estivesse observando algo com atenção. O Duque, vendo isso, dizia: esse poder não é algo que um mero humano possa ter. Ela, ouvindo, pensava: ele conseguiu ver minhas habilidades. Se for o caso, há realmente uma grande chance de ele ser o demônio que estou procurando. Preciso me aproximar dele para confirmar. Mas há dois guardas ao seu lado, embora eles sejam mais fracos do que eu, e o indivíduo atrás dele parece um pouco mais forte, mas também não é mais forte do que eu. Mas tudo bem, então dou mais um passo. O guarda, percebendo isso, ficava atento e puxava sua espada. Todas as pessoas, vendo isso, ficaram com medo e assustadas. O guarda, colocando a espada no pescoço dela, falava: que ousadia, quem você pensa que é? Afaste-se agora mesmo. Mas o duque percebeu algo, ao olhar para ela, via que seus olhos lembravam daquela criança que conhecera há muito tempo, e com isso falava aquela criança. O cavaleiro, não entendendo nada, se virava para olhar, mas ela o encarava. Então, ela colocava a mão na boca e pensava: isso mesmo. Abaixava-se na direção dele e falava: Vossa Alteza, me concederia a honra de uma dança? Levantando um pouco a cabeça para ver sua reação, via que ele estava animado, até começava a rir cada vez mais alto, assustando as pessoas, mas ela apenas dava um sorrisinho. Ele colocava a mão na cabeça e falava: inacreditável, que mulher mais interessante, mas bem, dançarei com você. Com isso, os guardas se retiraram, guardando suas armas, e ele estendia a mão para ela, para que começassem a dançar. Ela fazia o mesmo, agarrando a mão dele, mas ele estava tão animado que a puxava para mais perto. Ela, percebendo isso, ficava um pouco surpresa, mas ele apenas falava: agora o que pretende fazer? Ela, dando um sorrisinho, falava: vou fingir que me apaixonei por você à primeira vista. O seu cavaleiro, vendo a cena, se tocava de algo e falava para os músicos: o que vocês estão fazendo? Ainda nem começaram a tocar. Os músicos, nervosos, falavam que sim, então começavam a tocar. Eles começavam a dançar, não só eles, mas todas as pessoas começavam a dançar. Vanessa, pensando, dizia: duas vezes para a esquerda, duas vezes para a direita, um passo para trás, um para frente, a dama de um reino arruinado e o grão-duque do império vitorioso dançando ao som de uma bela música. Que imagem irônica! Mas ninguém sabe a verdade, ninguém conhece o segredo por trás desse encontro. Ele segurava-a e girava, falando: você dança muito bem, como eu esperava, conquistou essa habilidade com suas reencarnações infinitas. Ela, virando-se, falava: Vossa Alteza, você também é muito habilidoso, todos os demônios dançam bem assim. Mas, antes de responder, ele puxava sua cintura, fazendo com que ela chegasse mais perto, e respondia: provavelmente não. Ela: vou ficar feliz, pensando há quanto tempo espero por este momento. Se perder esta oportunidade não poderei vê-lo novamente. Preciso ganhar seu favor e testemunho de alguma forma. Ela falava: sei que você está sempre com fome, sei que você sabe que sou uma pessoa especial, e com isso ficava mais perto dele, parecendo que iria beijá-lo. Continuando falava: seríamos bons parceiros. Ela agarrava no peito dele e falava: deve se sentir cansado desta vida, posso ser seu brinquedo pessoal,
garanto que não vai se arrepender. Explicava que, em uma de suas vidas passadas, já fora uma consorte que seduzia o imperador, aprendendo a lidar com um homem naquela época, mas não importa o quão decente um homem pareça, sempre cai em tentação. Apesar de tudo, estar diante dele a deixava nervosa. Então, ele alisava seu cabelo e falava: "Você não mudou nada, continua sendo a mesma criança atrevida. Depois desses 2 dias, volte aqui neste lugar." Com isso, os dois se separaram, e ele falava que ia voltar para o palácio. Os guardas só respondem: "Sim, Vossa Alteza." Ela olhava para trás e pensava: "Só tenho 2 dias, não importa como, tenho que aceitar o acordo de qualquer jeito." Então, ela começava a se tremer, continuando a pensar: "Como pensei, o grão-duque é realmente o demônio, não é apenas um demônio comum, mas é o meu demônio." Então, depois que Isaac foi embora, Serafine pegava a mão de Vanessa e a puxava para o canto, perguntando o que estava pensando. "O grão-duque foi o responsável por arruinar nosso país, você sabe disso?" Ela, calma, respondia: "Eu sei perfeitamente quem ele é." Mas Serafine só falava: "Não é só isso, mas se você não se casar, sua família vai sofrer." "Mas como pode dançar com o grão-duque, cujos rumores diziam ser um demônio? E que cavaleiro se atreveria a se aproximar da senhorita Blake depois disso?" Ela, calma, falava: "A princesa Serafine está preocupada comigo." Ela, ouvindo, fala: "Você não se preocupa?" Vanessa, dando um sorrisinho, respondia: "Tudo bem, sou alguém de quem o grão-duque gosta, na verdade posso até me tornar mais popular." "E você acha que os cavaleiros não se aproximaram de mim porque se sentem pressionados? Então eu poderia tentar me aproximar deles primeiro. Não há cavaleiro aqui que seria corajoso o suficiente para me rejeitar." Mas Serafine, preocupada, disse que não é isso que quer dizer. Vanessa apenas ficava encarando e pensando: "Eu sei o que a princesa quer dizer, o grão-duque é inimigo do nosso país." Serafine continuava falando que o grão-duque assassinou incontáveis pessoas, soldados, cavaleiros, príncipes e princesas, todos que tentaram proteger Vitória. "Mas claro que a senhorita deve ter um plano, a senhorita sempre foi muito inteligente." Com isso, ela virava a cabeça para um lado. Vanessa respondia: "Princesa, nesse momento somos prisioneiros, na verdade somos piores que gado, mas se pelo menos uma de nós tivesse poder, nossa situação seria diferente." A princesa ficava surpresa ouvindo isso. Vanessa, se virando, disse: "Entendo que você não concorde, mas não sei se sou a melhor pessoa para representar a todos." Com essas últimas palavras, ela se retirava do local. Já em outra sala, sentada no sofá, ela pensava: "Eu disse isso, mas estou sendo hipócrita, a princesa não está errada." Ela se lembrava do que disse, mas acabei encontrando com ele, e para começar, já reencarnei em diversos lugares, não me sinto ligada a eles. Nessa hora, ela percebia alguém e, olhando, via que era aquela pessoa, a empregada, e se lembrava da primeira vez que se encontraram durante a fila, a empregada arrogante. Então, Vanessa dizia: "Desculpe, poderei vir aqui por um momento?" A empregada ficava surpresa, ouvindo isso, e perguntava: "Você me chamou e pensa que ela fala nossa língua?" Vanessa responde: "Há mais alguém aqui além de você?" A empregada responde: "Senhorita, por favor, fale mais baixo." Ela, ouvindo, fala: "Que estranho, ontem não parecia tão educada." A empregada se assustava, ouvindo, e fala: "Me perdoe, não sabia que você falava a nossa língua." Vanessa, botando a mão no queixo, fala: "O que você tem permissão de tratar assim quem não conhece a língua do império?" Ela, nervosa, respondia: "Não, senhorita, eu cometi um erro." Vanessa dizia: "Você não precisa pedir desculpas para mim, no entanto, não sei se as outras senhoritas podem perdoá-la." A empregada diz: "Mas elas não sabem de nada." Nessa hora, ouviram alguém falando o que está acontecendo. As duas, surpresas, se viraram para olhar e viram que era a empregada-chefe que acabará de chegar. Vanessa olhou, pensava: será a mãe desta empregada, não ficaria surpresa, as duas são arrogantes. A empregada-chefe perguntava se há algum problema. Então ela responde: se é errado ignorar as pessoas só porque não falam sua língua, as empregadas do império não sabem cumprir bem com seu dever. A chefe da empregada fica surpresa e fala: "Como pode saber falar tão bem a língua do império?" Vanessa, no pensamento, pensava: "Bem, eu já fui uma empregada deste império em uma das minhas vidas passadas.
Mas então, ela disse Vossa Alteza, disse que poderiam nos ignorar, é por isso que agem assim. Ela, ouvindo, diz o quê? Pensando bem, essa é a senhorita que dançou com o grão-duque. Ela responde não é assim, o grão-duque disse deveríamos servi-las com todo o coração. Vanessa, ouvindo, fala então certamente aquela empregada não deveria ser repreendida. Ela, assustada, se curvava e falava assim, irei repreendê-la por ter sido rude com todas as senhoritas, por favor, nos perdoe. Além disso, cuidaremos para que as senhoritas tenham melhores acomodações e aumentaremos o número de empregadas para garantir que todas sejam bem cuidadas. Vanessa responde sim, acho que agora estamos em sintonia, e com isso olha para a empregada e falava qual é o seu nome? Ela, surpresa, responde eu sou M. Com isso, Vanessa se aproximava de M e dizia dessa vez vou deixar por isso, e se retirava do local. Mas a empregada-chefe pensava que não basta ganhar o favor do grão-duque ainda apontou e corrigiu as empregadas publicamente, ela não é alguém normal, a posição de grão-duquesa está atualmente vaga. O que aconteceria se essa mulher assumisse a posição? Mas então, depois daquele dia, o tratamento das senhoritas de Vitória claramente mudou. Os quartos para onde fomos enviadas eram mais luxuosos, as refeições também se tornaram visivelmente mais refinadas, e foram preparados vestidos e acessórios, tudo por causa do grão-duque. Ela, deitada, lendo um livro, pensa desconhecia o quão poderosas seriam essas duas palavras. Então, apareceram duas meninas. Uma delas falava não quer provar nada, senhorita Blake. A outra diz há muitos vestidos bonitos. Vanessa responde estou lendo um livro, por isso vou dar uma olhada mais tarde. A menina fala é uma pena, mas graças a você nossa vida no Império se tornou mais agradável. Então, elas saíram. Alguns minutos depois, apareceu outra pessoa chamando a senhorita Blake. Vanessa, vendo quem era, fala a princesa Serafine? A princesa, um pouco tímida, diz o que eu disse da última vez, eu sinto muito, mas antes de acabar, fala e saiu correndo. Vanessa não entendeu nada. Já em outra parte, vemos roupas sendo alinhadas em um ateliê. O homem, tremendo de medo, disse Vossa Alteza, poderia erguer um pouco o braço, por favor? Então, ele ergueu os braços, e depois o alfaiate diz o design que deseja personalizar. O grão-duque Isaac, abaixando o braço, fala tenho certeza que você ouviu claramente o que eu disse antes, eu quero exatamente como as roupas usadas pelo imperador. Quando ele acaba de falar, os guardas aparecem atrás do homem, colocando a mão no ombro dele. Assustado, ele falava sinto muito, irei fazer como ordenou. Com isso, voltava a medir as pernas do duque, e seus guardas ficavam atentos a qualquer coisa. Mas Isaac, olhando para o espelho, saboreava a energia negativa que captara, dizendo que o gosto era horrível. Mas depois, ele pensava naquele momento em que dançava junto com a senhorita Vanessa e dizia tenho certeza que ela é única, mas não seria divertido se fosse rápido demais, pois uma comida deliciosa deve ser bem apreciada. Já no outro dia, no campo de treinamento, vemos alguns cavaleiros treinando com espadas e algumas outras pessoas sentadas conversando. Uma delas dizia já escutaram os rumores? O cavaleiro pergunta do que você está falando. O outro responde Sua Alteza dançou com uma mulher ontem à noite. Ele, ouvindo, ficava surpreso, gritava Sua Alteza nunca dançou com ninguém. O outro responde sim, as 6 grão-duquesas anteriores não foram exceção, mas talvez ele tenha se apaixonado à primeira vista por ela. Isaac, deitado no sofá, apenas ouvia toda a conversa, e os 3 cavaleiros que estavam conversando, vendo essa cena dele deitado, um deles falava não pode ser isso, é impossível. Um homem de cabelos longos e brancos, limpando sua armadura, percebe algumas pessoas olhando para ele e perguntava por que estão me olhando assim? Eles perguntavam Erkin viu a mulher dançando com Sua Alteza? Erkin pergunta por que não vão treinar um pouco em vez de me perguntar isso? Os homens falam caramba, não quer nos contar o que há com essa atitude? Mas, voltando, os cavaleiros pensavam que ter sua primeira dança com a senhorita de um país caído não é um pouco estranho? Mas o outro fala e isso faz diferença, mas provavelmente ele vai perder o interesse em breve. Então, o grão-duque Isaac, abrindo os olhos, falava eu deveria me casar. Quando ele fala isso, todo o campo de treinamento e todos os soldados ficavam em silêncio, pois estavam surpresos.
Os três cavaleiros, assustados, falam: alguém não deveria pará-lo? O outro pergunta quem faria isso. O seu amigo responde: você deveria ir. Ele, ouvindo isso, fala: o que você vai assumir a responsabilidade se eu morrer? Erkin, tossindo, pergunta: que tipo de homem é Sua Alteza? Os cavaleiros, um pouco surpresos, respondem: ao tipo de pessoa que atira dardos aleatoriamente em um mapa e invade o país que foi marcado, depois disso. E é por isso que temos que ser obedientes para termos uma vida longa. O seu amigo fala: sinto muito por tentar te enviar para outro mundo. O terceiro amigo fala: que tal apostarmos quanto tempo ela vai ficar viva? O segundo amigo responde: bom, aposto tudo que tenho que ela não vai durar um dia. O primeiro amigo fala que aposta meu salário de um mês que ela morre antes do casamento. Erkin, ouvindo tudo isso, ficava com raiva, e com isso começa a correr atrás dele, levantando sua espada, falando: vocês perderam a noção. Mas, quando corria, ele envia outro cavaleiro, sentado, olhando para o nada. Com isso, ele o chamava, perguntando: no que você está pensando? O senhor Nestor ficava em silêncio, mas depois falava: que quero servir a uma grão-duquesa que seja mais forte que eu. Erkin, não entendendo, pergunta: o que você quer dizer? Nestor responde: espero que a próxima grão-duquesa seja mais forte que eu. Os três cavaleiros de antes, ouvindo isso, falavam: esse pobre cavaleiro de novo, isso é por ser de origem humilde que você não consegue entender. Nestor não ligava, apenas ficava com a mão fechada olhando para o nada. Erkin, vendo, pensava que o Nestor sabe só o que está falando. Então, explicado que os cavaleiros se dividem em 5 grupos: cavaleiros celestiais, elite, classificados pela força; cavaleiros brancos, todos são paladinos; cavaleiros temporários, organização nacional para proteger a família real; cavaleiros de rank geral, os cavaleiros mercenários e aprendizes; cavaleiros novatos, os cavaleiros negros, que foram infames no passado, estão fora de questão. Os mais fortes atualmente são os cavaleiros celestiais, todos mestres da espada, e Nestor estava entre os 5 melhores desse grupo. Mas parecia que ele não tinha nada na cabeça, falando coisas sem sentido, querendo servir a uma grão-duquesa mais forte que ele. Aposto que aquela mulher que dançou com o grão-duque nunca encostou em uma espada. Outro cavaleiro chega perto dos dois e falava: Nestor, deixe de falar bobagens. Mas Nestor, sorrindo, fala que ela só poderia ser reconhecida se for capaz de vencer algum cavaleiro da nossa ordem. Erkin pensa ainda, falando coisas sem sentido. Mas então alguém gritava para ficarem em silêncio e voltarem ao treinamento. Já em outra parte, vemos o fazendeiro, assustado, morrendo de medo, com sangue em todo o corpo, cercado por fogo. Depois, vemos uma sombra de uma mulher com asas, alimentando-se de alguma coisa. O homem diz: isso é tudo culpa sua, foi vocês que nós traiu primeiro. Mas a mulher, saboreando a comida, falava que sem gosto é chato. Já em outra parte, no castelo demoníaco, vemos a mesma mulher que estava na casa falando que esse mundo demoníaco é tão chato. Essa mulher é Ravia, uma demônio nobre que estimula a luxúria. Também vemos alguns humanos no castelo, eles falam que para um demônio nobre você dorme o dia todo, que patético. Ravi apenas falava que os humanos estão desesperados por não conseguirem servir ao nosso Senhor. Onde está nosso grande demônio? O que ele está fazendo? Ela, colocando a mão na cabeça, surtava, falava: que incômodo, isso não é bom, tudo isso é muito chato, que estressante. Mas então ela ouviu alguém falando: que barulhenta. Ela, olhando para o lado, via que era outro demônio. Ele dizia: por que está procurando por um demônio morto? Esse demônio era Bel, demônio nobre que estimula a ganância por riqueza. Ravia fala: isso não é possível, ele não morreria com tanta facilidade. Abel disse: ainda assim não podemos deixar o mundo demoníaco sem controle por mais 1000 anos, o mundo demoníaco foi arruinado há muito tempo, ninguém quer assumir a liderança no lugar dele. Ravia fala: não diga isso. Você realmente acredita nisso? Abel responde: você esqueceu que o antigo rei demônio foi destruído na rebelião dos demônios? Então, se lembrava de como foi. Os demônios, o Matão, se lembrando disso, ficava em choque, mas depois fechava os olhos e dizia: mais do que isso. Há rumores circulando de que no mundo humano atualmente há um demônio que tem o posto de grão-duque de um império e acabou de massacrar um país inteiro. Quem poderia ser um lunático como esse? Deve ser, pelo menos, um demônio nobre. Abel fala: se está tão curiosa, por que não vai ver por aí mesmo? Ela,
ouvindo, ficava em silêncio. Mas então, depois, ela falava eu poderia. E com isso, saía do local, teleportando-se para o mundo humano. A Abel apenas ficava lá, olhando e pensando ela é muito estranha, mas eu preciso dormir mais um pouco. Com isso, se retirava. Mas, quando passava pelo corredor, vemos outro demônio sentado. Esse demônio se chamava Baran, demônio nobre que estimula o desejo de assassinar. Ele olhou para sua mão e falava quanto tempo faz desde que ela morreu? Então, lembrava-se de uma mulher de cabelos vermelhos utilizando uma espada. Ele falava os humanos morrem com muita facilidade, mas também deveria ir para o mundo humano ou deveria assumir como Lorde Demônio. Então é mostrada uma imagem de uma mulher de cabelos vermelhos sendo acorrentada, outra imagem mostrando o pé dela acorrentado com uma espada de um lado, e também mais uma, e duas pessoas numa cama, sendo mostrado o rosto de um deles, que era Baran. Já em outra parte, vemos Vanessa abrindo os olhos, espantada, chorando, colocando a mão no peito e falando de novo esse pesadelo. Ela, lavando o rosto, estava espantada, pensava quando foi a última vez que dormir foi tão doloroso. Ela, segurando o rosto, se tremia e dizia que não consegue se acalmar. Já faz um tempo desde que vi aquela pessoa nos meus sonhos. A minha vida como cavaleira foi um inferno. Nessa vida, quando eu ainda era criança, o líder dos Cavaleiros Negros pôs seus olhos em mim, um notório grupo de assassinatos do continente. Eles me sequestraram e, depois, devido à grande quantidade de mana que eu possuía, sob o pretexto de me educar, fizeram uma lavagem cerebral em mim e fui submetida a um treinamento rigoroso diariamente. Mesmo que meus ossos estivessem quebrados e meu coração dilacerado, vivia para seguir ordens. Cometer assassinatos se tornou meu único propósito de vida e foi graças a isso que rapidamente subi minha posição como vice-capitã. Vivendo como cavaleira, o meu ódio por ele cresceu cada vez mais, porém, incapaz de desobedecer, tive que cometer muitos massacres ao longo de toda a minha vida. Este é o motivo de todo o sofrimento que passei até agora, porque todas as noites, em meus pesadelos, aparecem todas as pessoas que eu matei na minha vida passada na forma de monstros e me devoram repetidamente. Se me perguntassem se eu voltaria a viver a vida de cavaleira, claro que rejeitaria a proposta. Não quero voltar a ver aquela pessoa que me fez viver um inferno. No último dia da festa, foram formados 25 casais, e uma cerimônia de casamento em grupo foi marcada para o dia seguinte. A diferença de idade era, na média, de 14 anos, mas não é surpresa que encontraria o amor verdadeiro nessa situação. Cada casal deve ter feito um acordo dentro da realidade de cada um. Os cavaleiros tomam o dote da família da noiva e as senhoritas aceitam para evitar a extinção da família. Então, ouvimos alguém rindo e falando não sabia que você era assim. Essa é a segunda filha da Condessa Luísa, parece que elegeu o melhor candidato. Ela é conhecida por sua inteligência. Por outro lado, alguns parecem insatisfeitos, nem todos acham justo casar com um cavaleiro. Vanessa pensava que parece até que não compreendem a situação em que se encontram. O interesse pelos cavaleiros foi diminuído à medida que só restaram os de menos prestígio. Este é um lugar que reúne as pessoas mais talentosas. Existem muitas oportunidades fora do Império, mas a maioria prefere estar aqui, mesmo que seja para ser apenas um cavaleiro comum. Mas ainda é muito cedo para julgar olhando superficialmente, mas isso não é da minha conta. Então Serafine aparece, chamando-a Vanessa se vira, perguntando o que faz aqui. Ela responde isso é porque acabei de assinar os papéis do casamento e mostra o noivo dela assinando para ela. Quando segurava a coxinha de frango na mão, Serafine fala consegui conhecer uma pessoa decente, e ele parece amável. Mas Vanessa não mostrava nenhuma reação e só pensava se a situação fosse diferente, ela seria uma pessoa que todos gostariam de cortejar. Qual é a idade da princesa? 17, 18 anos? Seu marido é jovem, pelo menos isso é bom. Então Serafine fala você notou que falta menos de 1 hora para a festa acabar, certo? Ela, ouvindo isso, ficava surpresa e pensava é verdade, agora não é hora de me preocupar com os outros. Então, virando a cabeça, dizia eu sei se eu não me casar, minha família pode desaparecer. Serafine pergunta você está esperando o grão do quê? Vanessa, preocupada, pensava eu estou sendo muito ambiciosa para me livrar dos pesadelos e proteger a minha família. Pensei em me casar com ele, essa seria a melhor opção,
mas como posso estar tão confiante no final? Ele é um demônio. Então ela via dois homens sentados e pensava não seria ruim ter uma segunda opção. Um dos homens percebeu que ela estava olhando para eles. O homem de rabo de cavalo falava: olha, não acha que aquela mulher está olhando para você? O homem de cabelos azuis falava: o que? Quem é? Ele responde: a mulher que dançou com Sua Alteza no outro dia. Então ele apontava para ela. Vanessa, olhando, pensava então os cavaleiros que ainda não se comprometeram, ele é o que aparenta ser o mais decente. O homem de cabelos azuis ficava corado, olhando para ela. Ele, virando a cabeça para o lado, pensava: o que eu faço agora? E seu amigo dava alguns tapinhas no ombro dele e falava: meus parabéns, amigo. Mas Vanessa só pensava que não tenho muito tempo. Me pergunto se o grão-duque aparecerá ou se devo ir até esse homem primeiro. Agora só restam 30 minutos, agora só 20 minutos, agora 10 minutos, 5 minutos. E com isso, ela começava a andar na direção dele. O homem de rabo de cavalo ficava animado e falava: olha, ela está se aproximando. O outro ficava olhando e corava. Mas, nessa hora, a porta é aberta e é anunciado que o grão-duque Isaac da família Alberich chegou. Ela, ouvindo isso, se virava na direção da porta, o encarando. Não só ela, mas todos naquele salão ficavam olhando na direção dele e diziam: você veio? O grão-duque Isaac ficava olhando na direção dela e rapidamente se movia descendo as escadas. Ela pensava: vou fingir que está tudo bem e apenas sorrir como se não estivesse esperando por ele. Então ele se aproxima dela, devagarzinho, colocando sua mão na bochecha dela. Ela ficava surpresa, vendo isso, e ele falava para ela: você esperou muito? Ela deu um sorrisinho e respondia que minha família estava prestes a perecer, Alteza. Ele, se aproximando dela, falava: foi uma entrada dramática, como um cavaleiro que veio resgatar sua princesa em apuros. Mas ela pensava que ele fala isso depois de criar essa situação. Então ela responde: eu não falei com mais ninguém além de Vossa Majestade. Mas ele dizia que aos olhos humanos, seus encantos são terríveis. Ela responde: acredito que ele não tinha confiança para lidar comigo. Mas Isaac começava a rir e falava: acha isso mesmo? Mas então ela pegava a mão dele delicadamente e colocava no rosto dela e falava: na verdade, tanto faz se não acredita, gostaria de provar por si mesmo. Ele, vendo isso, ficava um pouco surpreso. Então rapidamente, só estava ela, e todas as pessoas em volta ficam observando a situação. Mas então ele falava: ótimo, e com isso estende a sua mão e chamava alguém. Uns cavaleiros iam até ele rapidamente. O cavaleiro, se ajoelhando, fala: você me chamou, Vossa Alteza? Isaac falava: informe que a festa irá se estender por mais um dia. O cavaleiro responde: sim. Vanessa, ouvindo, falava: vai voltar a aparecer de novo apenas quando a festa estiver para acabar. Ele, se virando, dizia: não farei isso, não vou usar o mesmo truque, ao invés disso há um lugar onde quero te levar. Já no outro dia, vemos uma carruagem saindo do palácio, e dentro dela havia duas pessoas. Uma delas era a nossa protagonista. Ela, olhando pela janela, pensava no que Isaac havia dito. Amanhã enviaria alguém para buscá-la, pois gostaria de ter uma conversa em outro lugar, e como já sabia, havia muitos olhos nos observando aqui, não acha? Mas ela não sabia para onde estava sendo levada, até que a carruagem parou e o cocheiro falou: chegamos. Ela, indo abrir a porta, ficou surpresa porque, ao abri-la, viu que o grão-duque estava na sua frente, vestindo roupa branca, levantando a mão para ela. Ele, elegante, falava: você veio. Ela, ouvindo isso, ficava um pouco surpresa e corada ao mesmo tempo. Isaac perguntava se ela não ia segurar sua mão. Vanessa, voltando à realidade, estendia a mão e o fazia. Depois que desceu da carruagem e se curvou, dizia: saúdo-vos, Vossa Alteza, o grão-duque, mas só pensava: eu não esperava que o grão-duque viesse me receber pessoalmente. Qual é o seu propósito? Então Isaac se virava e dizia: então vamos, e começava a puxar a mão dela. Ela, em dúvida, pergunta para onde. Eles começavam a andar pelo campo de flores, até que ela via algo que a deixava surpresa. Ela falava que esse lugar é o templo de Alberich. Com isso, largava a mão dele e parava de andar. O duque se vira para saber o que tinha acontecido e pergunta se alguma coisa aconteceu. Ela ficava em silêncio e não dizia nada, só via a expressão dele,
de alguém que ia aprontar, e pensava: o demônio vem ao templo, aonde mais encontramos tal blasfêmia? Qual é a razão de me trazer aqui? Ele percebeu como ela estava e falava: você parece ter muitas perguntas. Posso te dizer algo mais interessante: a maioria dos humanos procura Deus quando vê um demônio, como se Deus fosse salvá-los. Dou risada toda vez que isso acontece. Então ela começava a se mover e entrava na igreja, falando que é porque Deus é metade do problema. Isaac responde: ao invés de dizer metade, seria mais apropriado dizer que somos gêmeos com um relacionamento difícil, pois a luz e a escuridão são como as duas faces de uma moeda de extremos opostos. No entanto, definitivamente precisam uma da outra. O mal deve existir para que a bondade possa se destacar. A luz em que os humanos tanto confiam, na verdade, revela sua indiferença às tragédias que vivenciam. Ele então vai até a biblioteca do tempo, procura um livro, encontra e começa a abrir, falando quanto é interessante. Ela não presta muita atenção, só olha para o lado e fala: acredito que seja. Ele diz Santa Vermelha. Ela, ouvindo isso, para rapidamente, assustada, mas ele continua, dizendo que, após destruir a liderança da igreja, ela tirou a própria vida. A Santa Vermelha possuía o poder sagrado concedido pelos deuses e um coração cheio de compaixão. Apesar de ter a melhor reputação entre todas as santas da sua época, enfrentou o destino mais terrível da história. Após a morte da maioria dos altos clérigos, incluindo o Papa, ela, ouvindo essas palavras, se tremia de medo. Ele continua falando que a nação neutra de Jason ficou paralisada em suas funções nacionais, aproveitando essa oportunidade. E no ano seguinte uma guerra em larga escala eclodiu e durou por uma década. Isso foi encerrado com a ascensão ao trono da papisa Penélope e, posteriormente, o número de mortes devido a essa tragédia, que ficou conhecida como a Guerra da Santa Vermelha, alcançou uma estimativa de cerca de 120 mil pessoas. Ela, ouvindo isso, só ficava parada, sem dizer uma única palavra. Então ele fechava o livro, se levantava e, em direção a ela, colocando a mão no ombro dela, dizia: realmente os pecados estão marcados, principalmente na sua alma. Vanessa dizia que ouviu que os demônios se alimentam da energia negativa dos humanos, e que essa energia inclui infelicidade. Ele responde: isso mesmo, então você está infeliz agora. Ela, ouvindo isso, se virava na direção dele, chorando, e dizia: você já não sabe disso, e pensava que ele é pura maldade. Então ele a agarrava pela barriga e a colocava em cima da mesa. Ela não ligava e só pensava: ele chamou o Deus de luz e a si mesmo de escuridão. Isso significa, em outras palavras, que ele não é um demônio comum, ele é um Deus que governa o mal, ele abandonou a Deus. Então ele tocava nos lábios dela e falava: bom, vendo você sofrer tanto assim, me faz querer continuar te atormentando. Ele deitava ela em cima da mesa, limpava suas lágrimas e falava: não se trata apenas de te achar interessante. Não existe comparação para as almas que passam por inúmeras reencarnações. Mesmo que seja considerado indigno aos olhos de Deus, eu penso diferente. Você é amada por Deus. Ela parece não ter gostado do que acabou de ouvir, mas Vanessa só falava: não, preciso desse tipo de amor, é tão doloroso que não consigo suportar. Vossa Alteza, o que desejo agora é apenas uma coisa: demônio, por favor, faça um contrato comigo. Te darei qualquer coisa, mesmo que seja a minha alma. Com isso, Isaac a pegava e a beijava, virando a cabeça para o lado, e falava: por favor, pare de brincar comigo, te peço com todo o meu coração. Ele, dando um sorrisinho, dizia: por que acha que vai se apaixonar se eu não parar? Ela, se afastando dele, dizia: Alteza, eu não sou tola. Você detesta o amor humano, por isso está me testando agora, mas eu juro nunca vou te amar, então, por favor, acabe com a minha dor. Mas, no seu pensamento pesado, ela dizia: Deus era minha última esperança, mas minha fé foi pisoteada novamente. Minha vida está sendo tratada como um brinquedo. O desespero que senti naquele momento, pensei que nunca mais seria capaz de contar a ninguém. Então se lembrava da fala de Isaac: mesmo que seja considerado indigno aos olhos de Deus, eu penso diferente. Você é amada por Deus. Mas ela só pensava: amada? Isso é ridículo. Estou cansada de me agarrar a Deus. Sou capaz de qualquer coisa para escapar dessa vida maldita. Por favor, faça um contrato comigo. Eu disse que nunca me apaixonaria pelo Grão-Duque,
mas não é como se ele não fosse capaz de me conquistar. É que não importa a razão, não posso me permitir ser seduzida por ele, já que, no momento em que eu sentir algo sincero, estarei condenada, pois seria algo unilateral. Mas Isaac dizia, isso vai ser divertido, mas certo, aceito sua oferta. E, com isso, ele tirou uma faca da roupa e começou a falar, bem, meu nome verdadeiro é Beelzebu, a contratante tem que dizer o que quer. Ela, ouvindo, ficava surpresa com essas palavras, mas do nada mudava a expressão para surpresa misturada com constrangimento e dizia, o que eu desejo é que acabe com todos os meus pesadelos. Ele, ouvindo isso, dava um sorrisinho e falava, já que você me disse que eu poderia devorar você, não tenho razão para recusar seu pedido. Com isso, ele pegava a mão dela e, com a faca, cortava o pulso dela. Ela, um pouco surpresa com isso, pensava: o que está acontecendo? Fui cortada por uma faca, mas não sinto nenhuma dor, só que, de alguma forma, me sinto quente. Então ele pegava um pouco do sangue do corte, ele levantando ia até a testa dela e falava: aguente um pouco, vai acabar em um momento. Ele começava a escrever alguns nomes no rosto dela. Ela, confusa, perguntava: o que está fazendo? Está escrevendo algo com meu sangue? Os lugares que ele tocava ficavam muito quentes, e ela não conseguia mover o corpo. Finalmente, ele acabava de escrever, e ela estava toda suada e chorando de dor. Isaac falava: boa menina, você conseguiu aguentar. Ela pensava: já foi estabelecido o contrato. Ele se levantava e falava: e quanto a me alimentar, o que você acha se fizermos uma vez por mês? Ela, um pouco irritada, falava: é menos do que eu esperava. Então, ela falava de acordo. Ele percebeu isso, se sentou no sofá e falou: não fique assim, vou me certificar de saborear todas as suas vidas. Ela só olhava para o pulso e pensava: agora que estou olhando, onde está o corte? Mas, quando isso mudou para uma marca, agora é de verdade, sinto que fiz um pacto com o demônio. O grão-duque ficava olhando para ela, colocava a mão na boca dela e falava, honestamente, com um rosto como este, se disserem que o grão-duque se apaixonou à primeira vista, todos acreditariam. Ela ficava surpresa ouvindo, mas ele continua. É óbvio que os humanos vão continuar perguntando a razão do grão-duque se apaixonar pela filha de um marquês de um país caído. Precisamos nos preparar. Ela, um pouco corada, fala, o que você quer dizer com isso? Então ele tira uma garrafa do bolso. Ela, vendo, ficava em dúvida sobre o que era aquilo. Ele abriu o frasco, e um brilho saia, cobrindo o corpo dele todo. Ela percebeu e perguntava, se demônio usa perfume, tão bem? Isaac responde, é irritante, mas não posso evitar. Estou apenas tentando imitar os costumes dos nobres. Você acha estranho? Ela responde, não, na verdade ficou muito bom em você. Ele, ouvindo a resposta, falava, entendo. Então ele a puxava, fazendo-a deitar no sofá, e falava, que tal praticarmos? Você sabe, diante dos humanos devemos agir naturalmente. Ela, ouvindo, pensava que ele realmente estava falando de atuação. Então é explicado que, em uma das minhas vidas anteriores, já fui atriz. Ela fazia uma expressão fofa e dizia, Alteza, não precisa se preocupar comigo, estou interpretando uma pobre jovem apaixonada. Ele, ouvindo, ficava surpreso e rapidamente se movia, agarrando-a. Mas, nessa hora, a porta se abriu com um estrondo, e a voz de Erkin ecoou pelo quarto, Vossa Alteza, tenho uma notícia urgente. Então o corpo de Vanessa congelou de imediato, os olhos arregalados ao perceber a posição em que estava com o grão-duque. O silêncio denso pesou no ar por um instante, e a tensão era tão palpável que parecia sufocante. Erkin, surpreso, hesitava em dar o próximo passo, enquanto Isaac mantinha sua expressão fria, como se nada estivesse fora do comum. Então ele percebeu a situação, falou, bom, é melhor voltar mais tarde. Mas Isaac se virou e disse, não, você vai na hora certa. Então colocava a mão na cabeça dela e falava, tenho um anúncio a fazer. Aqui, oficialmente, tenho um pedido a fazer. Você gostaria de se tornar a grão-duquesa? No lado de fora do templo, os guardas estavam esperando, até que um deles falava, eles estão saindo. Então, é mostrado eles descendo as escadas de mãos dadas, devagarzinho.
Os cavaleiros se ajoelharam rapidamente, esperando a ordem do duque. Ele, olhando isso, dizia: tenho algo a dizer a todos. A senhorita Blake prometeu se casar comigo. De agora em diante, tratem-na com a mesma cortesia de uma verdadeira grão-duquesa. Os cavaleiros ficavam surpresos ouvindo essa notícia. Então o duque perguntava se tinham entendido, e eles gritavam: sim, Alteza. Com isso, o casal ia arrumar as coisas para ir embora, e Erkin ficou atrás, um pouco nervoso. Mas, quando começaram a ajeitar tudo para a viagem, Vanessa percebeu o jeito como ele estava olhando para ela. Um pouco nervosa, pensava: eles estão demonstrando abertamente sua hostilidade contra mim. Já era de se esperar, depois de tudo, uma mulher de um país caído roubou o mestre deles. Isaac se virando chamava-a e perguntava se ela gostaria de se juntar a ele na viagem de retorno. Então ele se aproximava dela e dizia: quero estar contigo, mesmo que só um pouco mais. Os guardas ficavam em silêncio, ouvindo isso, um pouco constrangidos, mas ela só pensava: a sua fala é o mesmo que jogar gasolina em uma casa em chamas, mas devo seguir o fluxo, não é? Então ela falava para ele: sim, claro, Vossa Alteza, eu também desejo o mesmo. Eles arrumavam tudo na carruagem para a volta à mansão e partiram. Dentro da carruagem, Isaac estava olhando alguns papéis, e ela só olhava para o lado, mas, na verdade, estava observando, disfarçando. Ele percebeu e perguntou: por que está me olhando desse jeito? Está com medo? Ela, um pouco séria, respondeu: não, é só que é a primeira vez que faço um contrato com um demônio, então não estou acostumada. Ele dava algumas risadas e falava: é isso. Mas ela só pensava, segurando seu braço: como ele consegue ser tão inocente assim? Nesse momento, se lembrava do momento em que ele lhe pediu para se tornar grão-duquesa. Ele, alisando a cabeça dela, perguntou: oficialmente, tenho um pedido a fazer. Você gostaria de se tornar grão-duquesa? Mas ela só pensava: como consegue fazer isso tão descaradamente, na frente de um cavaleiro? É isso que ele quis dizer com amor à primeira vista? Ele continuava, perguntando qual era sua resposta. Ela só respondia: estou disposta a isso. Ele dizia: então o que devo fazer? Pedi em casamento, mas não te entreguei um anel, mas está tudo bem. De toda forma, temos uma marca gravada em nossas almas, e ninguém sabe, exceto nós dois. Beijando a mão dela, falava: devo me assegurar de que todos saibam que você é minha. Outros homens não irão notar de primeira se você não tiver algo visível aos seus olhos. Ela, olhando para ele, só pensava: isso é tudo uma atuação ou apenas uma jogada maliciosa? Já voltando para a carruagem, ela dizia: para ser honesta, não esperava que me pedisse em casamento. Pensei que teríamos um casamento conjunto. Ele responde: como eu deixaria minha esposa ter um casamento assim? Então eles se levantavam, sentando ao lado dela. Ela pensava: não entendo o que ele está pensando. O Isaac, sorrindo, falava: a propósito, acho que terei que mudar sua acomodação também. Ela pergunta: para onde irá me enviar? Ele responde: ao Palácio Imperial. Nosso casamento também será celebrado lá. Ela, ouvindo isso, fica surpresa e pensava: Palácio Imperial? Somente a família imperial pode realizar casamento naquele lugar. Claro, Isaac é tio do príncipe herdeiro e membro da família imperial, mas casar no Palácio Imperial antes que o príncipe herdeiro tenha se casado é o mesmo que ir contra os protocolos. Tenho certeza que ele gosta do caos, está deliberadamente fazendo movimentos ameaçadores. Depois de tudo, suas conquistas e o contrato comigo não passam de diversão. O Isaac dizia: vou te deixar na parte mais incrível do Palácio Imperial. Ela responde: agradeço sinceramente pela sua gentileza. Ele, ouvindo, falava: não precisa responder tão friamente. Ela só dizia: ok, tudo bem. Mas ele fica um pouco mais sério. Olhava para ela e perguntava: é a primeira vez que se casa? Está um pouco nervosa? Ela segurava o vestido e falava: não. Ele se virou para o outro lado e disse: bom, é óbvio. De tantas vidas passadas, seria impossível que nunca tivesse casado, mas, de qualquer forma, desejo saborear nossa primeira noite. Ela, ouvindo isso, fica surpresa e se vira para ele, perguntando: o casamento no Palácio Imperial não levará no mínimo uma semana para preparar? Ele responde: sim,
É irritante, tem que esperar, não é? Ela, um pouco preocupada, virava a cabeça e dizia: não. Pensava: posso concordar que seja um pouco irritante, mas mais que isso é como uma tortura. Depois de tudo isso, ele devagarzinho esfregava seu pé nela, levantando um pouco o vestido. Ela, vendo isso, se virava um pouco corada, e ele apenas respondia: eu adoro ver seu rosto ansioso. Alisando a cabeça dela, fala: você é uma boa menina, seja um pouco mais paciente. Ela, ouvindo essas palavras, fica ainda mais corada e se vira para o outro lado, falando: por que continua me tratando como uma criança? Ele pergunta: você não gostou disso? Mas ela só pensava, outra vez me provocando, e responde: não. Finalmente, chegando à mansão, onde as outras nobres estavam, já na porta de entrada, Vanessa falava: obrigado por me acompanhar. Ele, olhando para ela, respondia: amanhã uma carruagem irá te levar para o Palácio Imperial. O dia em que nos veremos novamente será no dia do nosso casamento. Então, ele se virando falava bem até então: tenha bons sonhos. Ela, ouvindo isso, fica sem palavras, observando-os indo embora. Já no Palácio Imperial, temos aquela mesma mulher de vestido vermelho que apareceu no baile. Ela perguntava: quem se tornou a grão-duquesa? A empregada do salão respondia: foi a filha de um país caído que dançou com ele. Segundo os rumores, foi amor à primeira vista. Ela, ouvindo essas palavras, se levanta e, com raiva, fala: isso é totalmente inacreditável. Chame o teu de agora mesmo. Já em outra parte, no meio da noite vemos a demônio nobre, a Ravia, dizendo: estou tão tonta, e se perguntava por que portais a deixam tão enjoada, mas ela se preocupava mais com algo, se questionando aonde estava, se tinha desviado de seu caminho original. Olhando um pouco mais à frente, via que havia um vilarejo humano e pensa como pensei: não é um império, pois tem um aspecto mais rural. Então pondera como chegar lá agora e fala que se usasse suas habilidades para voar teria que eliminar todas as testemunhas, mas então se surpreende, pois ouvia alguém chorando. E olhando para o lado, via uma garota de frente a um penhasco dizendo: traidor, como ele pode fazer isso comigo? A mulher, tirando os sapatos, aproximava-se da beirada pronta para dar seu salto da morte. A Ravia ficava animada e pensava que aquilo era muito interessante. A mulher prestes a se jogar ouvia algo e olhava para trás. Quando fazia isso, viu nada menos que a Ravia sentada esperando que ela pulasse. A mulher ficava assustada, caía no chão e se arrastava até perto do precipício perguntando quem era ela, mas Ravia apenas respondia: eu acho que sou alguém que pode salvar. A mulher, tremendo e chorando de medo, falava que não estava brincando e que ninguém podia salvá-la, ninguém podia realizar seu desejo. A Ravia, ouvindo a palavra desejo, fala: bom, seja o que for, será algo fácil para um demônio. A mulher ficava assustada quando revela que é um demônio, mas logo ficava aliviada e falava: se você realmente for um demônio, você pode me vingar do meu noivo que me traiu e daquela mulher perversa, mate-os e corte-os em pedaços. Ravia, ouvindo, fala que é só um drama amoroso e essa é sua especialidade. E com os olhos que brilhavam como sangue dava um sorriso e diz: tudo bem, eu prometo, assim que você morrer tomarei seu corpo e me vingarei deles, agora termine o que vai fazer. A mulher ficava com medo, mas percebendo que esse era o preço, tomando coragem, falava que sim e agradecia, e com isso saltou para os braços do seu destino final. A demônio, indo até a beirada do abismo, fala: como humanos confiam em desconhecidos tão facilmente, mas você hoje teve sorte, para um demônio sou muito gentil. Então, no lugar onde a mulher morreu, vemos um brilho roxo emanando e também o corpo sendo totalmente regenerado, cada ferimento curado com poderes demoníacos. Mas quem estava no corpo não era mais ela, era nossa Ravia, que se preparava para ir ao vilarejo para a vingança. E com isso voltamos ao dormitório, onde vemos algumas mulheres dizendo: meus parabéns, senhorita Blake, ouvimos que a senhora vai se casar com um grão-duque, isso é verdade, isso é incrível. Nossa protagonista, se aproximando, fala obrigado pela felicidade e ficava conversando, mas atrás vemos os empregados, todos assustados com a notícia, principalmente aquela mulher de antes, mas também havia pessoas com inveja. Essas mulheres se perguntavam por que todas parabenizam hoje, mas todos estamos na mesma situação, ela só teve um pouco de sorte. Senhorita Blake deve ter chamado atenção por sua personalidade única, mas bom, como o grão-duque, talvez seja um pouco estranha. Até que uma delas fala mais baixo:
pois poderiam ser ouvidas, mas não adiantou, pois foram ouvidas pela protagonista. As outras meninas que ouviram falavam: senhorita, não dê importância. Ela responde: está tudo bem, não se preocupe. Ela, olhando para as mulheres, pensava: eu entendo, todas viemos de um lugar caído, mas agora recebemos tratamento diferente. Já anoitecendo, vemos a protagonista e a amiga tomando chá. A princesa, sorrindo, fala: não é que eu não esteja preocupada, mas tenho certeza que a decisão da senhorita Blake está certa. Espero que tenha uma vida feliz. Vanessa, ouvindo, ficava surpresa, chamava ela e pensava que palavras de consolo são fáceis de dizer, mas felicitações sinceras são difíceis. A princesa é mais madura do que pensava. Depois que casarmos não teremos mais encontros assim, pois não somos tão próximas, mas ela agarrava a mão da princesa, que ficava surpresa e achava, mas Vanessa fala que se preocupou, pois ela era gentil, e diz para ela se tornar mais dura. Pergunta por que fala como se fosse nunca mais. A princesa, confusa, pergunta o que, mas ela fala: agora que viveremos no Império, deveria ter ao menos uma amiga para acabar a solidão. Por favor, continuem cuidando de mim no futuro. Ela, ouvindo, ficava animada e feliz e começa a falar: sim, digo mesmo. E Vanessa agradecia, mas depois pensa que nesta vida tentou não fazer amigos, pois tinha medo de entregar o coração e se machucar, mas há coisas que não consegue controlar. No dia seguinte, no Palácio Imperial, ela era recebida como futura grã-duquesa. Falava que o primeiro palácio do continente, Palácio Imperial de Alberiche, é lugar com longa história e grande reputação. Nunca imaginou que casaria aqui. Mas não era a primeira vez, já cruzou esses corredores tantas vezes que memorizou o número de janelas. Em sua primeira vida foi empregada do palácio. A empregada, guiando, parava em frente a um quadro e falava que este é retrato de Sua Majestade, terceiro imperador, reconhecido por fortalecer o reino de Alberiche ao alimentar habilidades dos magos e construir a Torre Mágica. Algo que qualquer cidadão sabe. Vanessa, olhando, pensa: eu sei, mas outros não sabem. Na realidade, ele era abusador doméstico com personalidade cruel. Então, a mostrar um flashback, mostra um imperador batendo em uma mulher e ela vendo tudo. Ele percebe alguém observando e pergunta: você viu? Ela, lembrando, ficava com tristeza, amargura e ressentimento, até que mulheres chamavam perguntando se algo incomodava. Ela virava e falava que não, só pensava um pouco. Por favor, continuem explicando. As empregadas falam: tudo bem, vamos para o próximo retrato. Quando caminhava, chegando perto do próximo quadro, via quem era e admirava, e pergunta: isso é? E rapidamente a empregada explica que este é o maior monarca que alcançou paz e prosperidade no Império, 15º Imperador Calcas. Mostrando o quadro mais de perto, via que a pessoa se parecia muito com ela. Vanessa, olhando, admirava e falava que entendeu. As empregadas se perguntavam por que ela estava assim. Em outro aposento do castelo, vemos Grão-Duque deitado no sofá lendo e perguntando onde Vanessa está. Cavaleiro responde que foi informado que chegou em segurança ao palácio. Ele, ouvindo, fala: bom, o que fez ao chegar? Cavaleiro pensa: ele parece mais interessado na futura grã-duquesa do que pensei. Então responde que recebeu breve tour pelo palácio e algo chamou a atenção. Ela ficou muito tempo diante do retrato do 15º Imperador Calcas. Ele, ouvindo, fica intrigado e fala: 15º Imperador. Já em outro momento vamos para a parte externa do palácio, onde vemos algumas empregadas admirando uma cena, e todas pensavam: santo Deus, são os cavaleiros do céu. Esses dois estão sempre ao lado de Sua Alteza, eram tão lindos. Vimos que as pessoas admiradas eram nada menos que Erkin e Nestor, que iam ver a futura grã-duquesa, mas Nestor não gostava disso e se perguntava por que tinha que estar ali, enquanto seu companheiro permanecia em silêncio. Imaginando como o duque tinha chamado, e rapidamente eles apareceram para servi-lo. O grão-duque dizia que a partir de agora vocês dois acompanharão Vanessa. Eles ouviram isso e ficaram em choque, perguntando o que. O duque, percebendo, perguntava se tinham alguma objeção. Eles balançavam rapidamente as cabeças, dizendo que não, fariam como desejado. Mas se perguntavam como isso havia acontecido, até que ouviram passos e viram uma beldade à frente dizendo que Cardia enviou-os para cuidar dela. Erkin rapidamente fala: permita-nos apresentar, meu nome é Erkin e fui designado por Sua Alteza para protegê-la. E Nestor fala que seu nome é Nestor e também foi designado para proteger, mas então ela percebe algo em Nestor e fica encarando. E ele percebe. Ela se aproxima e fala que seu nome é Vanessa Blake. Por favor, cuide bem de mim.
Os dois falam que estão contentes em servi-la, Grã-Duquesa, mas ela percebe a intenção dele e fala que ainda não está certo. Erkin pensa que ela parece bastante cautelosa e diz: sim, mas independente de ser ou não a Grã-Duquesa, seguiremos suas ordens, se precisar de algo, nos diga. Ela agradece e se retira, mas Nestor, ao sair, olha para ela e pensa: será que estou imaginando demais? Sinto que ela me observa, mas deve ser coisa da minha cabeça. Com isso ele se vai, e ela, em seu quarto, sentada perto da janela lendo, pensa no rosto de Nestor e se pergunta por que ele se tornou cavaleiro. Ele seria equivalente a um barão. Ela não percebeu da primeira vez, mas agora olhando melhor, consegue reconhecê-lo. Alguns anos atrás, ela o encontrou. É mostrado uma criança diante de uma porta com um guarda à frente. A criança diz: por favor, preciso de ajuda. E uma carruagem passava e nela estava Vanessa, observando. O guarda dizia que não podia fazer nada e que seria melhor ir embora, mas a criança segurando a irmã doente falava: pelo menos ajude a salvar minha irmã, sua costela está quebrada, não consegue respirar direito e perde muito sangue. Meu pai se recusa a pagar o tratamento. O cavaleiro responde: sinto muito, mas não posso ajudar. Ele ficava chorando, implorando: por favor, salve minha irmã. Mas o cavaleiro entra, deixando-o sozinho, enquanto a irmã morre em seus braços. Vanessa vê isso e pensa: talvez ela tenha sofrido violência doméstica. Ninguém ajuda, é a mesma coisa de sempre todos agindo indiferentes assim, na cabeça deles. Agressões como essas estão dentro do que é permitido em uma família. A expressão de desespero diante de um adulto indiferente é triste. Vanessa sai da carruagem com uma sacola de dinheiro, dizendo para eles seguirem para encontrar um velho de olhos azuis, que poderá ajudar. Isso seria suficiente para o tratamento. Ele fica surpreso, mas ela apenas fala: sim, pegue isso, não tenho muito tempo, e estende a mão. Ele rapidamente pega o saco e sai. Vanessa pensa que o homem de olhos azuis era um médico que ajudou com medicamentos para insônia, e dias depois descobre que a menina morreu de sepse, e pouco depois um incêndio destruiu a casa da família, e todos morreram naquele dia. Na época, ela achou que ele estivesse morto, mas agora vê que ele vive como cavaleiro do céu, com nova identidade, abandonando seu título de nobre. Ele é um grande homem, pensa ela, mas agora, já anoitecendo, deitada, olhando o teto, pensa no Isaac dizendo que adora ver seu rosto ansioso e que tenha bons sonhos. Ela suspira e fala: tão mal, mas depois pensa que a primeira noite chegou rápido e espera que os pesadelos não apareçam. Em outra parte do castelo, vemos Isaac em seu escritório olhando o céu com um sorrisinho. Em outro momento, vemos uma mesa cheia de comida e vozes falando. Você ouviu rumores? Outra pergunta. Quais? A voz responde, sobre o barão e a futura arquiduquesa. As duas vozes pertencem a mulheres, uma de cabelo azul. Era sobre isso. A mulher de cabelos castanhos pergunta: o que há com eles? A de cabelos azuis continua: aparentemente o barão teve um caso com uma amiga e sua noiva, e o mais chocante foi o que aconteceu depois da descoberta da traição. Parecia que um demônio esteve envolvido. A amante foi assassinada, fazendo parecer que a noiva matou, mas ela foi mais rápida e acusou o barão de homicídio, que tentou fugir e acabou morto. As mulheres tomando chá falam que isso é assustador, mas uma pena, ela parecia tão gentil. A outra diz: é uma pena que tenha seguido assim, mas ela não teria problemas, é de família rica. A companheira responde: suponho que sim, mas tem notícias do Grão-Duque? A mulher cobrindo o rosto com o leque fala: soube que está comprometido com a mulher de Vitória, parece apaixonado à primeira vista. A companheira pergunta: será que ela morrerá na primeira noite como as outras? A mulher abaixando o leque sorri: se sobreviver, poderá se tornar a mulher mais poderosa do reino, superando até a imperatriz. Mas agora voltando para o Palácio Imperial, vemos um colar feito de pérolas, diamante e rubi. Um cavaleiro falava que esse era o tesouro do reino de Vitória, que foi enviado pelo rei para parabenizá-la pelo seu compromisso. As empregadas vendo, falava que era muito lindo, que combinaria com o vestido de noiva dela, mas ela ficava surpresa em receber tal tesouro e se pergunta se isso mesmo é para ela. A empregada fala que sim, ele é, pois agora a senhorita é a esperança de Vitória. Por favor, aceite. Ela ouvindo as palavras ficar pensativa e pensa: isso é um grande fardo. Ela decidiu se tornar a Grã-Duquesa foi para o puro egoísmo e não por Vitória.
Ela não acreditava que deram algo tão caro só para ela por se tornar um símbolo de esperança. Não acreditava que mesmo que se tivessem reparar os danos da guerra não seria o suficiente. Mas depois ela saía disso, pois a empregada falava que também uma carta foi enviada por sua família. Ela ouvindo ficava surpresa e rapidamente pegava a carta. Vanessa, começando a ler a carta, via que foi feita pelo seu irmão. A carta estava escrita: Irmã, sou eu, Shakar. Enviei essa carta em nome dos Blake. Sinto muito sua falta desde que você partiu. Ouvi dizer que você se tornará a Grã-Duquesa. Existem muitas expectativas em você, mas é suficiente para nós que você tenha sobrevivido. E, irmã, espero que saiba que mesmo distantes desejamos que você tenha muita saúde. Estou ansioso para o dia em que nossa família possa se reencontrar. Ela, acabando de ler, ficava emocionada, abraçando a carta. Pensava que essa família te deu mais carinho do que esperava. Como uma brisa de verão, o seu coração se aqueceu. Ela, se virando para os guardas, falava: Muito obrigado pelo trabalho duro de vocês de chegar até aqui. Os guardas abaixam a cabeça. Falava: Muito obrigado também, senhorita Blake. Você esteve muito ocupada e ainda assim veio nos encontrar pessoalmente. Iremos embora agora. Então o tempo passou depressa e o dia do casamento estava batendo à porta. No lado de fora do castelo, no quintal, vemos algumas empregadas que estavam acompanhando nossa protagonista, que foi lá fora para aproveitar a paisagem e tomar seu chá da tarde. A sua serva falava que esse era um chá para estabilidade física e mental. Ela, ouvindo isso e vendo o esforço delas, falava que muito obrigado, mas quando ela ia beber ela sentia um cheiro estranho vindo do chá, um cheiro que ela já conhecia. Colocando a xícara de volta na mesa, ela chama a empregada que ficava com medo e pergunta o que foi. A Vanessa, com seu sorrisinho, falava: Sinto muito, não estou com vontade de beber já. Agora poderiam levar isso embora e, depois disso, gostaria de dar um passeio, então por favor siga-me. A empregada se tremia de medo e falava: Assim tudo bem. Andando pelos bosques, ela ia até um lago que estava perto do local. Se abaixando, admirava seu reflexo na água e pensava que já se passou uma semana desde que ela veio para o Palácio Imperial para se preparar para o casamento. Não me incomode em aprender o nome das empregadas que me rodeiam, mas não significa que não consigo distinguir quando vejo o rosto de alguém pela primeira vez. A empregada que me dava o chá todos os dias foi mudada um dia antes do casamento e aquele chá que a substância me entregou exalava um aroma de folhas de pargalo. Ela disse que usava muito isso quando era uma bruxa, mas, embora em pequena quantidade não seja perigoso, dando apenas alucinações, mas ao ingerir uma grande quantidade de folhas se torna letal, é ideal para disfarçar uma morte súbita. Ela pensava que alguém estava tentando matá-la, mas bem, ela já esperava que algo assim acontecesse. Mas, no entanto, o culpado e o motivo são irrelevantes, falta apenas um dia para o casamento. Se eu sobreviver ao dia de hoje, voltaremos a encontrar com aquele demônio. Então o grande dia chegou, o dia do seu casamento. Todas as empregadas do palácio estavam arrumando as comidas e as bebidas para o grande evento, e nossa caravanessa também estava ocupada se preparando para sua grande entrada. Depois dela ter vestido a sua roupa, ela se sentava para que as suas servas fizessem a maquiagem. A serva perguntava que cor ela gostaria nos lábios. Então ela responde: cor de sangue. A empregada ficava surpreso com isso e fala que seu pedido era bem único, mas tudo bem. Então começava a se maquiar, começando pelos seus olhos, depois sua boca e, por fim, colocava o colar que foi dado a ela. Quando ela acaba, todas as empregadas de local ficavam admirando a beleza dela, falando que ela estava tão linda, que Sua Alteza com certeza se apaixona por você. Novamente ela, então, apareceu trajando o vestido branco adornado com rendas delicadas, o véu caindo suavemente sobre seus cabelos dourados e o buquê de flores em mãos. A luz suave iluminava seu rosto, realçando ainda mais a doçura de seus olhos e a elegância de cada gesto. Por um instante, todos ao redor prenderam a respiração, como se estivessem diante de uma visão etérea, uma noiva saída de um sonho. Mas agora, de frente à porta de entrada, ela pensava: o casamento em breve e casarei com o demônio, a primeira noite que eu tanto ansiava está próxima. E então foi anunciado que a noiva estava entrando.
Então ela entrava no salão onde todos estavam de pé, esperando. Um homem pedia para que os convidados dessem à noiva uma grande salva de palmas, e o ambiente foi tomado pelo som dos aplausos. Todos os olhares se voltaram para ela, que caminhava lentamente pelo tapete vermelho, cada passo iluminado pela luz dourada que atravessava as janelas. Seu vestido reluzia a cada movimento, e o véu delicado, adornado de flores, fazia aparecer uma visão celestial. Ela estava sendo acompanhada por Nestor, que a conduzia até o altar. Enquanto caminhava entre a multidão, lembrava que antes do dia da cerimônia praticara como se comportaria diante dos convidados, mas se perguntava de que servirá todo aquele esforço, pois estava mais nervosa do que nunca. Embora não fosse sua primeira vez em um casamento, agora estava no centro das atenções, e ao subir as escadas do altar, via o duque olhando para ela, pensando que aquilo tudo acontecia porque seu futuro marido era um demônio. Seu coração batia acelerado, mas ao encontrar os olhos dele, o homem que a aguardava no altar, todo o nervosismo pareceu se dissipar. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, firme e sereno. Ele estendeu a mão para ela. Vanessa, lembrando das palavras das empregadas dizendo que ele se apostaria por ela novamente, segurou a mão dele, e, ao fazer isso, se perguntava por que seu coração batia tão forte, como se fosse sair do peito. Ele perguntou se estava tudo pronto, e ela, encarando-o, disse que sim, permitindo que a cerimônia começasse. O Papa iniciou a cerimônia, mas ela pensava que algo importante deveria manter em mente: aquilo tudo não passava de uma troca. Então o Papa falou que, a partir daquele momento, ele declarava marido e mulher e, por sua vez, as três testemunhas do casamento eram Sua Majestade, o Imperador, o Papa e o Duque Howard, padrinho do Grão-Duque. O Howard dizia: "Felicidades por Vossa Alteza." O Papa também dizia: "E Sua Majestade Imperial, que inevitavelmente teve que se ausentar, mandou o príncipe herdeiro como seu representante." Então todos se viraram para ele. O príncipe herdeiro, com toda a atenção inclusive a do seu tio, ficava assustado e nervoso e falava que não achava que podia haver um casamento mais abençoado do que aquele, que sinceramente os parabenizava por essa união. Mas, quando Vanessa olhava, pensava que ele parecia ser mais jovem do que Shakar. Então, depois disso, o Papa voltava para o casal e falava: "Vossa Alteza jura se comprometer a amar e respeitar sua noiva Vanessa Blake pelo resto de sua vida?" Ele falava: "Sim, eu juro." Então ele voltava para ela e falava: "Agora, senhorita Vanessa Blake, você jura amar, respeitar e cuidar do seu noivo Isaac pelo resto de sua vida?" Ela falava: "Sim, eu juro." E, com isso, ele falava que o compromisso estava selado, os noivos usarão os anéis como símbolo de seu compromisso e que Nosso Senhor Deus abençoasse sinceramente aquela união. Então Isaac dava um sorriso e falava: "Obrigado por se tornar minha esposa, Vanessa." Então pegava sua mão e a colocava na bochecha dela, e ela, para responder a essa provocação, falava: "Parabéns por se tornar meu marido", e sorria alegremente para ele falando: "Vossa Alteza." As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina delicada. Por um instante, Isaac permaneceu imóvel, os olhos rubros fixos nela. O sorriso desapareceu, substituído por um olhar intenso, quase atônito. Era como se cada sílaba tivesse atravessado suas defesas, e sem querer, mostrado algo que ele mesmo não sabia sentir. Mas depois ele voltava ao normal, então dava um sorriso, se aproximava dos ouvidos dela e falava que estava realmente ansioso por aquela noite: "Minha querida esposa." Ela, ouvindo isso, ficava envergonhada e ficava toda vermelha. Então ele acabava beijando, e todos os convidados começavam a aplaudir e a parabenizá-los. Só que uma única pessoa não fez isso, nada menos, nada mais que a própria imperatriz, que estava morrendo de ciúmes vendo os dois se casando diante dos seus olhos. Já em outra parte, na parte externa do palácio, estava sendo realizado o grande banquete para comemorar o casamento, e todos os holofotes estavam direcionados para eles. Todos os representantes das famílias iam até lá e falavam: "Minhas mais sinceras felicidades pelo casamento do Grão-Duque e da Grã-Duquesa." E as mulheres falavam que eles eram um casal muito lindo e desejavam felicidades para os dois, que durassem por anos. Mas, com tudo isso, ela não prestava muita atenção, só pensava no que será que Isaac estava pensando naquele momento. Então se lembrava do momento em que ele a beijava. Vanessa, um pouco envergonhada, pensava que,
embora fosse apenas um procedimento da cerimônia, nunca imaginou que ele realmente faria isso, e se perguntava quão sério será que ele estava levando tudo aquilo. Mas, depois de um tempo, ela se sentava em um banco porque estava um pouco cansada. Então algumas mulheres iam até lá e viam um colar dela e falavam: "Meu Deus, este colar é um tesouro que o rei de Vitória enviou como presente, não é? E são joias tão únicas, além de serem lindas e brilhantes." Outra mulher, de vestido azul, dizia: "Depois de tudo, Vitória é famosa por ter a maior mina de pedras preciosas do continente, algo assim realmente fica bem na Grã-Duquesa." A Vanessa ficava olhando para aquela cena em que todas aquelas mulheres estavam falando com ela e a cumprimentando e pensava que seria natural a tratarem com desdém por ela ser a senhorita de um país caído, mas, em vez disso, sentia mais gentileza do que honestidade. Ela imaginava que a pessoa que estava tentando matá-la fosse alguém do mundo social, talvez estivesse errada, pensava. Mas, de qualquer forma, não tinha nenhum favorecimento ou honestidade por ninguém ali, então iria tratá-los com naturalidade. Mas, de longe, seu marido ficava olhando para ela com uma cara séria. Então um tempo se passou e ela estava mais exausta do que antes e falava que finalmente podia respirar um pouco, já fazia um tempo que não interagia com tanta gente, e, com isso, ela ficou exausta. Só que ela ouvia algo como se fosse um gemido de dor. Curiosa para saber o que era, se levantava, ia até o local e se perguntava quem estava ali. Chegando mais perto, via um garoto de cabelos loiros. Ela, vendo quem era, falava que era Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Então foi isso, o vídeo fica por aqui. Se você curtiu essa parte da história, não sai sem apoiar o canal, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos. E comenta aí Contrato Sombrio para eu saber que você faz parte do time fiel. Vou deixar um coração em quem comentar. Obrigado por assistir e até a próxima história.